Dona! Estamos no ar. Eu sou a Vicky Costa. E eu sou a Rafa Bizarro e nós somos o Donas Podcast. Gente, sentiram nossa falta? Não tivemos... Não disse que não. Não tivemos gravação, né, no mês passado. Porém, quem nos acompanhou no Instagram e quem ainda não acompanha, não sabe o que tá perdendo. Viu que a gente foi para um evento, viajamos, fomos para São Paulo e trouxemos muito conteúdo de empreendedorismo feminino para vocês. E quem ainda não nos segue, @Donas Podcast no Instagram, pelo amor de Deus. Bora, Dona! Se inscreve aqui no canal também, tá? Isso é muito importante pra gente. E agora bora que hoje nós temos, assim, uma dupla que vem de toda essa nossa história. Você acha que a gente tava afastada, assim, afastada? Não, tudo Não. planejado. É tudo assim, ó. Donas, a gente fala muito aqui, vem falando, né, nos episódios sobre o poder da ambiência. Então, se coloque nesses ambientes de negócios, de muito network, de muito estudo. É realmente muito importante. Foi muito legal a gente estar lá nesse evento em São Paulo. A gente voltou com a cabeça fritando, tanto aqui pro Donas quanto para as nossas empresas. E também foi muito especial, porque a gente pôde conhecer muitas de vocês. A gente agradece muito aí o carinho. Bastante Ai, gente, pra eu tirar achei foto. assim, ó, famosa. A gente Adorei. saiu de lá assim, ó, com o coração quentinho. Realmente foi muito especial. E, né, como a Rafa falou, viemos em dose dupla hoje. Exato, falando em networking, né, gente, a gente trouxe uma dose dupla hoje. Nós conhecemos elas lá no evento em São Paulo, foi incrível, assim, nossa troca. E na hora, assim, que a gente conversou com elas, inclusive fomos jantar, depois... Chiques, não parecia. Bem chiquérrimas, a gente pensou, precisamos trazer elas pro Donas, pra vocês conhecerem essa dupla. E uma coisa também que foi falado muito no evento, né, e que vem de encontro aí do motivo, né, dessa dupla estar aqui hoje, e uma coisa que eu e a Rafa conversamos muito aí no off, né, que a gente acredita muito, é o poder da mentalidade. Então, acredito, né, que o começo do sucesso, ele começa ali realmente na mentalidade da empreendedora. E essa dupla, elas viveram na prática, né? Sabem muito desse conteúdo e viveram na prática o poder de desbloquear essas crenças, esses limites que a gente acaba criando, né? Então, elas vieram falar disso tudo pra vocês. Fiquem ligadas. E eu vou começar, né, então, apresentando a nossa primeira convidada. Ela é terapeuta sistêmica, neuroprogramadora, palestrante e mentora, especialista em PNL sistêmica, tem mais de 300 alunas em 6 países, tá, queridas? É internacional. Ela é a líder das Panteras, Alessandra Piccini. Seja bem-vinda ao Dona! Bem-vinda! Obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E com certeza esse episódio, ó, vai entrar pro top 5 aí do Donas. É o mínimo, né? Top 3. E a nossa segunda convidada, ela é pedagoga, neuroprogramadora, palestrante, kid coach, escritora, gestora escolar há mais de 10 anos, líder das diretoras de elite, eu achei muito chique esse nome, e já impactou centenas de escolas com a sua metodologia. É ela, Aline Piton. Obrigada, gente. Oi pra todo mundo. Obrigada, meninas, pelo convite. Seja é uma bem-vinda. honra estar aqui, né, compartilhando a nossa história. E mais do que nunca, como a Ali falou, né, que esse episódio aqui entre no top 1, né? Ai, gente, ajudar vocês. Se vocês pensam que eu vi que a gente é positiva tóxica, a gente achou nossas amigas mais ainda, né? Tudo é assim, ó, prosperidade, vida Máximo, próspera. é enxamar. Exatamente. Meninas, antes de contar aí um pouquinho de cada uma, né? Isso é uma pergunta que a gente recebe bastante, eu e a Rafa. Como que vocês se conheceram? Como que entraram aí na vida uma da outra? Quem começa, né, gente? Porque eu e a Ali falamos muito. Ali, quer começar? Hoje elas vão se A gente estapear. vai se cutucar A gente aqui vai quando ter- uma tá se falando. vocês veem na gravação os Isso, cutucos é aqui. porque uma tá falando mais que a outra. Gente, eu tava lembrando, eu não sei se tu vai lembrar, mas a gente se conheceu no evento da Malins, que já esteve presente aqui. No ano passado, em julho, estávamos nós duas. Eu lembro que a gente estava em fileiras diferentes e eu olhei para o lado, ela estava na mesma direção que minha. Eu digo, nossa, ela é muito parecida com uma amiga minha. Inclusive, foi a primeira coisa que eu te falei, que é a Adiele. E aí, eu olhei para ela, dali a pouco a Andressa pergunta assim, quem aqui já fatura mais de tanto, mais de tanto e mais de tanto? E essa poderosa, né? Chiquérrima, Foi uma milionária. das únicas que levantou a mãe. Quem fatura mais de 500 mil? Rica! Quero ser tua E amiga! eu falei assim, preciso conhecer essa mulher. Naquele momento, falaremos sobre isso, eu travadérrima, super crença da escassez. Pra mim, 500 mil naquele momento era algo assim, 500 mil, sabe? Eu digo, como assim? Eu tô, né? E aí eu, no coffee break, nós estávamos numa rodinha ali, comecei a conversar e aí já bateu a energia.
Eu disse, eu não sei se ela quer, mas eu quero ser amiga dela. Adorei. E aí já entramos depois na mentoria, né? Nessa mentoria desse evento. E dali, então, a gente tá Deu tá match. juntas, né? Deu match. E Deu é match. muito engraçado, olha já a primeira insight aqui que a gente pode tirar em relação à mentalidade de escassez, né, e o grau de merecimento. Porque eu olhava pro lado e a Ali sabia responder tudo o que a Andressa estava perguntando. Então, tipo assim, e tal coisa, e ela tinha algo pra contribuir, E eu falava, meu Deus, essa menina é muito inteligente. Quero ser amiga dela. Porque aí ela vinha, e daí eu lembro, eu não lembro exatamente da fala, mas eu lembro de tu falando das plantas, da energia, de como era importante ter plantas no nosso ambiente, inclusive para tirar a negatividade do local. E eu pensava, cara, eu vou comprar uma plantinha Não tem pra nenhuma pôr lá na planta. minha sala. Deu um remember, bateu lá em casa, não tenho nada. E a partir dali a gente, nossa, fez conexão, estamos juntas até hoje. Olha o poder do network, né? O poder de realmente estar em um local que vai te apresentar pessoas que podem contribuir, porque hoje a gente contribui uma na vida da outra. E é isso que torna as pessoas grandes, né? O network é você poder ter com quem contar e pessoas que realmente vão estar contigo indiferente da situação que você está e vão te elevar e não te puxar, né? E o poder da presença de vocês, né? Porque as duas estavam super presentes no evento e foram notando e foi ligando o radarzinho. Né? Eu sempre falo, inclusive, para as minhas alunas, né? Toda vez que você for em um local, principalmente esse tipo de evento, vá com uma já intencionalidade. O que eu quero tirar desse evento? Às vezes eu quero tirar autoconhecimento, às vezes eu quero realmente fazer o network, às vezes eu tenho interesse em vender. Qual é a minha intenção principal? Não significa que você vá realmente apenas focada naquilo ali, mas coloque um objetivo. Naquele instante, eu estava muito perdida. Isso eu estou falando de julho do ano passado, então menos de um ano e meio, né? E naquele momento eu estava num estado depressivo muito forte. Quem sou eu, onde estou, para onde vou. Então eu fui num evento assim muito, seja que Deus quiser. Sim, Né? só quero... Última catada. E realmente, assim, foi onde a virada de chave começou. O poder, assim, da autorresponsabilidade. Porque quem tem aí, ou quem está passando num estado depressivo, eu vou te falar uma coisa agora que talvez vá te doer. Porque doeu em mim lá atrás. Mas isso é a mais pura verdade. O depressivo, ele se vitimiza o tempo inteiro. Então, tudo é culpa dos outros, nada é culpa dele. E quando eu escutei isso, eu achei aquilo a coisa mais ofensiva do mundo. Nada empático. Eu digo, tu não sabe o que se passa na minha vida, como você ousa falar isso pra mim? E muito característica também, né? Mas aí a gente vai começando a observar, como eu sempre falo, entrei na minha oca, que é o momento em que me recolhi, e eu disse, gente, tá tudo errado. E nessa época tu já era mentora, Ali? Nessa época lá do Eu já do era Leo? terapeuta. Eu sou terapeuta há 6 anos. Mas mentora, eu acabei me tornando por consequência, né? Nunca foi uma coisa assim, meu sonho é ser mentora. Só que foi acontecendo e aí fui convidada para dar aulas, para dar bônus, e eu fui gravando. Sempre falo, nunca tive o sonho de ser prof, né? Sempre achei que ser prof não era para mim. Mas a gente vai, eu falo assim, eu gosto muito que o Joel J fala, o propósito a gente não... Você não acha ele, né? O propósito, ele te encontra. Ele te escolhe, é verdade. Ele te encontra e eu percebo isso muito claro na minha vida. O propósito, ele vem me encontrando cada vez mais. Até quem, lá no evento, né, pra quem não sabe, falaram muitas vezes de Alê, né? Tem aulas tuas no módulo da Malinsky? Como é que... Conta um pouquinho aí dessa história, como é que foi assim, surgiu. Foi assim, eu entrei na mentoria dela e aí como bônus a gente ganhava o Destrave, que é um outro produto dela, né? Eu entrei em outra mentoria, mas a gente ganhava o Destrave. E eu comecei a assistir e eu disse, mas tá faltando. Eu tive um sentimento assim, tá faltando. E aí eu disse, agora, como é que fala, né? Como é que eu chego para aquela mulher, Coragem, né? coragem. Até então, Ela tem uma postura, né, que dá um... até então eu não tinha, assim, né, uma intimidade. Não que eu tenha hoje, mas já tenho uma proximidade. Sim. Hoje. Eu disse, como que chega? Eu digo, bora. Não, a gente já tem, né? Gravei um áudio e com a Andressa é assim, áudio curtinho. É. Não pode gravar áudio Pode passar de longo, 30 né? segundos. Não. Aí gravei o áudio, digo, treinei. Eu digo, não, vai. E ela simplesmente assim, ó, tu consegue me entregar semana que vem?
Eu nunca tinha gravado nada. Eu, claro, sustenta, né? Prontas para Vou mandar aqui oportunidades, pra minha olha a equipe. importância. Né? Sustenta, né? Eu disse, bora. Como é que grava? Não sei, vou gravar. Gravei. O conteúdo eu domino, né? Faltava a técnica de realmente conseguir passar de forma organizada todo o conteúdo. E foi. Gravei, eu acho que 8 aulas, se eu não me engano. Nossa, bastante. E tá lá, né? Realmente, inclusive dito por ela, né? Um dos módulos mais assistidos dentro do Destrave, porque antes de a gente ter o nosso CNPJ, o nosso sucesso profissional, nossa carreira, a gente precisa primeiro se conhecer, estar bem. E é isso que eu percebi que estava faltando agora. Eu falo assim, tá completo. Agora tá. Agora vai, né? E também temos bônus no curso, né, das diretoras também. Conta aí pra nós. Verdade. Babado. Vou contar, gente. Então, foi muito incrível quando eu conheci a Ali. A gente entende que quando a gente se cerca de pessoas, essas pessoas, elas vêm para contribuir, né? E diferente da Ali, eu cheguei dentro da palestra, né? Enfim, lá do evento da Andressa, aquele dia, com uma vontade muito grande de crescimento. Por quê? Vinha de uma pós-pandemia. Quem é dona de escola agora vai se identificar aqui comigo. E foi um dos mais afetados, assim, né? Todo mundo passou pela pandemia de uma forma, mas o que eu enxergo é que as escolas, de uma forma geral, não tinham muita data para retorno. Quando teve, os pais tiveram muito medo de realmente retornar. Então, não era todo mundo que estava voltando. Ainda mais no teu caso, que é a escola infantil, né? Que ainda Nossa. poderia outras pessoas cuidar, não é? Exato, ano letivo, não tinha uma né? obrigatoriedade, exatamente. Então, o que acabava acontecendo? Aquilo começou a me assustar na pandemia, porque eu falava, o que eu vou fazer? E olha só, eu tinha 3 escolas, meninas. E aí eu achava que eu tava arrasando, dividindo, assim, os ovos na cesta. Porque todo mundo fala, não tenha um negócio só. Mas ninguém te fala, do mesmo segmento também não vale. E aí, com a pandemia, aquilo estourou. Porque aí, o que acabou acontecendo? Eu falei, eu preciso fazer algo além do que eu faço hoje. E aí, na época, eu falei, o que é melhor? O que eu sei fazer? E aí, olha a importância de se conhecer, né? De ter o autoconhecimento daquilo que tu gosta de fazer. E eu falava, eu sei dar aula. É o que eu sei fazer, né? E eu falei, então eu vou dar aula para profs. E cheguei lá no evento da Andressa nesse sentimento. Eu preciso ir para a internet, preciso causar um boom para poder ajudar as pessoas, mas para poder me ajudar também. Então, assim, eu precisava naquele momento fazer isso. Aí, ela lá conversando e falando, e eu comecei a entender que existia um propósito muito maior do que eu estava procurando na internet. E aí foi incrível, porque aí com as conexões vindo, as coisas acontecendo, eu fui entendendo que a gente faz, e aí vem de contra o propósito que a Ali falou, aquilo que já é teu. Não adianta você tentar procurar coisas que não te satisfaçam em vários sentidos. Financeiramente, pessoalmente, você não vai se encaixar dentro daquilo que não foi feito para ti. É que nem pegar um sapato 34 e você calçar 35. Botar no meu pé de prancha 38, né? Não tem como. Só que eu tentei fazer isso. Olha que incrível. Quando eu conheci a Ali, foi uma coisa que a gente conversava muito sobre isso. Por quê? Meu grau de merecimento era baixo. Eu achava, e eu conto hoje isso para as diretoras, e eu não queria falar com diretoras, porque eu não me achava capaz. Eu não me achava merecedora. Então, qual foi meu primeiro passo quando fui para a internet? Eu fui conversar com professoras. Porque na minha cabecinha, era muito mais tranquilo falar com profs, porque afinal de contas, eu ia falar sobre planejamento, eu ia falar sobre rotina, mas olha o insight aqui, meninas. Eu não estava me expondo, né? Porque quando eu falo da sala de aula, eu não colocava a Aline em evidência, porque a Aline estava na gestão. Olha o medo que a gente tem, vem de encontro com a Kali fala também, o medo que a gente tem de poder se mostrar, de poder estar na frente das câmeras ou na frente das pessoas nas redes sociais como alguém... e não querer se expor. E isso está muito ligado com o grau de merecimento. E aí, lá no evento, eu estava focada, eu fui com o meu coração ensinável. Tem uma coisa que, quando eu vou para os eventos, e assim, é uma lição que vocês podem tirar desse podcast, é vão com o coração ensinável. Né? É um momento que a gente acha que sabe tudo e não chega lá esvaziando o seu copo, você tira a oportunidade de crescimento. Então, assim, não é sobre o outro, é sobre a oportunidade que você se dá de crescer dentro desses eventos. E foi isso que eu cheguei lá procurando, eu queria crescer. Então, se eu quero crescer, indiferente do que eu sei e de como eu sei, eu preciso estar retendo novos conhecimentos e me colocando com novas pessoas. E foi isso que eu fiz lá com a Andressa.
E aí foi quando ela olhou pra mim, depois já da mentoria, né? Um dia nós na mentoria já compramos a mentoria dela, já no primeiro encontro, ela falou pra mim assim, Aline, tu tá falando com o teu público errado, tu não conecta. E aí eu fiquei quase que nem a Alha, assim, em choque. Como assim não conecta? Eu fiquei com muita raiva. As meninas me amam! Eu tenho muitos elogios na internet, todo mundo me acha muito simpática, tem muitos likes. E ela falou assim, Aline, primeiro de tudo, não é sobre simpatia, tá? Eu falei, Deus, jeito bem Glória. delicado. Ela falou assim, é sobre falar aquilo que você faz todos os dias. E aí, pra falar o que eu faço todos os dias, vocês Você não têm... dava aula. É isso aí, eu não dava aula. Mas vocês têm ideia que eu tinha que falar da Aline? E falar da Aline é diferente do que você falar do outro, né? É muito fácil eu falar assim, ai, da Vicky, da Rafa, e falar assim, e julgar elas aqui em qualquer posicionamento, em qualquer posição que elas estão. Mas é muito difícil eu me colocar em movimento para chegar nessa posição. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Eu falei, claro, é por isso que eu não tô tendo os resultados que eu quero. Porque eu não estou alinhada, primeiro, com o meu propósito, mas segundo, com aquilo que realmente eu devo fazer. Tem tantas pessoas que talvez estejam aí fazendo coisas que não devem fazer, só por medo. Então, eu tô no emprego porque eu tenho medo de empreender, eu tô numa sala de aula como prof porque eu tenho medo de ser a dona de escola, eu estou ali fazendo tal coisa porque eu tenho medo. Então, eu tinha medo de estar aqui hoje na posição que eu estou. E se eu erro? E se eu falo uma palavra errada? E o que as pessoas vão pensar, né, da Aline? O que vão pensar da Aline? O que vão pensar de vocês? E eu ficava pensando, mas não é sobre isso, gente. É sobre as pessoas que eu posso transformar com aquilo que eu sei. Eu acho que a partir do momento que a gente muda esse foco, Mudar né? o foco. Porque a gente pensa, tipo, o foco vai ser todo em mim, mas e a questão de quanto tu pode ajudar com o teu conhecimento, ou com a tua vida, com a tua história, né? Porque daí a gente para de olhar tanto e nos auto-julgar, né? Com certeza. E ver as transformações que tu pode causar. Eu acho que isso é uma virada muito... Nossa, assim, e né? foi assim com uma fala da Andressa, que ela falou assim, Aline, você não conecta. Eu falo, mas como eu conecto? E olha a importância de se fazer boas perguntas, tá? Se eu não conecto, a pergunta não é o porquê que eu não conecto, é como eu conecto. Porque aí a pessoa começa a fazer muitos porquê. Mas eu não quero saber o porquê. É como você faz para chegar no resultado que você quer ter. E aí, a partir dali, eu entendi que eu tinha que falar com diretoras. E aí, o buraco foi mais embaixo. Você já tinha essa pegada aí da neurociência, de Não, coach? e aí foi que a gente caminhou Aí chegou a juntas, dona Ai. né? Eu Foi tinha uma juntas. formação de coach pela IBC e já era também kid coach, então eu ajudava as crianças lá na Kid escola. coach? Vamos entrar Deixa eu nessa... explicar o que é kid coach. Gente, coach... Sabia que eu quase fiz essa formação Uau! em 2000 e... A Manu nasceu em 2014. Em 2015, minha filha estava com 1 aninho. Olha! E aí eu senti, antes de ser terapeuta, eu não fazia ideia que eu ia me tornar terapeuta. Mas eu já percebi ali... Ai, te cortei. Já volto. Pode falar, pode falar. Mas é que veio agora pra falar, assim, não estava programado. Mas olha como é interessante, até fazendo um gancho com a questão do propósito. Eu não fazia ideia, eu nunca planejei, meu sonho é ser terapeuta. Não. Então, em 2014, minha primeira filha nasceu. Em 2015, eu tive depressão pós-parto. E um dos motivos que realmente eu tive que trabalhar muito em terapia foi quando eu entrei para o mundo da terapia, é que eu tive muitos conflitos com a minha mãe. Então, eu não recebi o carinho que eu esperava, que no meu mapa mental, eu julgava que uma avó deveria fazer. Então, ela não era o padrão de vó que eu tinha na minha cabeça, que era minha avó. Então, ali foi só um gatilho para realmente eu perceber o quanto eu precisava trabalhar. E nesse movimento todo, eu decidi ser uma mãe diferente. Eu disse, se eu não tive, eu vou ser essa mãe. E nesse primeiro instante, eu escutei falar do Kid Coach e eu disse, eu vou fazer essa formação para conseguir ser uma mãe melhor para minha filha. Só que daí acabei entrando para a terapia holística, mas é uma formação que eu falo assim, que eu acho que deveria ser padrão para as mães. Principalmente hoje em dia, mas vou deixar você falar mais. Eu fiz Kid Coach, eu sempre fui uma pessoa que eu procurei muito crescimento na minha vida. E isso é uma coisa que eu tenho muito forte, eu ensino inclusive nas minhas alunas dentro da formação. A pessoa, quando ela é muito acomodada, quando ela fica muito satisfeita com o que ela tem, isso é ruim porque ela não evolui. Porque tem coisas que são normal na tua vida, mas tem coisas que são comum. Depois eu vou até explicar essa diferença do que é normal e o que é comum, porque as pessoas confundem isso. E aí, nessa incessante busca de crescimento, de poder fazer e trazer coisas
crianças novas para a escola. Chegou a Márcia Belmiro e falou assim, vamos formar como Kid Coach na minha cidade. Eu acho que deve ter mais uma pessoa comigo só com essa formação. É coach para as famílias. Então, a gente vai ajudar as crianças. É mais específico, né? Então, assim, e para o público infanto-juvenil e para criança acima de 7 anos ali e para a família. Então, a criança, ela, de repente, não dorme num quarto escuro. Então, a gente vai trazer essa família e eu vou ajudar ela com essa dificuldade. E para a escola foi fantástico, porque aí, pensa, né? Eu pude lidar melhor com vários problemas com as crianças, quando elas têm... Uma tá brigando com a outra, a birra, o choro. Né? Orientar as professoras e orientar as famílias. Porque, como a Ali fala, dentro da escola eu sempre brinco. A gente tem as crianças que não dão trabalho. E nós temos as famílias. E eu amo minhas famílias, que fique claro isso, mas são as famílias que dão os maiores trabalhos. Por quê, né? A criança, ela tá sendo formada até os 7 anos. É onde tem a personalidade dessa criança. Só que a criança, ela é uma esponjinha, gente. Ela tá absorvendo o que nós adultos estamos fazendo. Então, se eu quero ter uma criança melhor, eu preciso ter um adulto saudável. Então, o meu foco era tornar aquela família uma família saudável. E hoje é o nosso foco, inclusive, dentro da nossa escola, porque a gente acredita que a criança, ela é o reflexo do que tem em casa. Verdade. Nossa, isso é bem importante. Não, exato. E isso que tu falou faz total sentido com aquilo que a gente já estava conversando em relação a nós adultos hoje. Tipo assim, as coisas, tu falou da tua mãe, da falta do amor, etc. Então, mudando ali a educação no início, e isso é muito rico a gente vê hoje, vai, né, construir adultos muito mais saudáveis mentalmente, com modelos mentais de mais amor, de mais a questão feminino, masculino, isso chega a fazer assim, E a gente só tem como mudar aquilo que a gente aprendeu, né? Então, como tu falou, não teve esse amor da mãe, da avó, porque eles não tiveram lá anteriormente, na verdade, depois, quando eu fui estudar sobre as 5 linguagens do amor, mas isso já 5 anos depois, eu entendi que a minha mãe, não sei se ela vai assistir, mãe, eu te amo, eu entendi que a minha mãe é enlouquecida, tanto por mim quanto por minha irmã. Ela nos ama incondicionalmente. Dela, né? Só que a demonstração de amor dela não era a que eu esperava naquele momento. A minha linguagem de amor, a linguagem que... A gente sempre tem duas, né? Mas a principal, a minha é toque. Então, eu sou de abraçar, eu sou de apertar, eu sou de beijar, eu sou de fazer cosquinha. É a linguagem de amor da Alessandra. E a minha mãe é o oposto disso. A minha mãe é atos de serviço. Então, a minha mãe, eu chegava em casa da escola, tinha sanduíche pronto. Eu chegava, a cama estava arrumada. Então, assim, tudo que era serviço, ela fazia tudo isso por nós. Só que naquele momento, com a maturidade, aliás, a imaturidade né, que eu tinha, eu não entendia isso. Então, eu não me sentia amada. Só que, é claro, isso não é à toa. Isso já era uma ferida lá de trás, né? Ia falar isso agora. Ninguém consegue dar aquilo que não recebeu, né? Exato. E aí, lembrando a Ali falando da mãe dela, eu recordo a minha mãe, né? A minha mãe, ela foi vendida pela minha avó quando ela era pequena, porque a situação financeira deles era muito precária. Mas a minha avó não vendeu ela porque queria vender ela. Vendeu porque a condição do momento não dava outra opção, né? Só que a minha mãe cresceu com muitos traumas a partir dali. Então, ela é uma pessoa que hoje é difícil ela dar amor quando nem ela recebeu, né? Então, tem até uma frase que eu gosto muito do Wendel Carvalho, que ele sempre fala isso, né? Os teus pais, eles deram o melhor que eles poderiam dar para você diante das condições que eles tiveram. E por isso que hoje eu acho que é tão importante focar na condição que a pessoa tem e fazer com que essa condição ela seja suficientemente boa para todos. E não quer dizer que seja o top 10 e nem que seja o nada, né? Mas que a gente consiga suprir as necessidades e que são diferentes uma das outras. Exato. E por isso a necessidade de não se comparar com a família do fulano, com a família do ciclano, com a mãe, com a fulana, com a mãe. Gente, cada um dá aquilo que consegue. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar essa condição? Mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa percepção, a forma que eu enxergo, sinto e vejo as coisas, né, Ali? Eu gosto muito da frase também que condição não determina destino. Exato. Hoje eu posso ter uma limitação, eu tenho medo, eu sou tímida, qual é a condição? É uma condição.
Isso não é quase como um status que a gente coloca no WhatsApp. Às vezes eu estou disponível, às vezes eu estou ocupada, às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu estou dormindo. É um status. Agora, não é eu sou. É muito falado hoje a ansiedade, né? É um tema que todos... Mal do século. Mal do século. Então, assim, eu sou ansiosa, não, querida. Você está ansiosa, né? Qual é a grande diferença? É um verbo que muda, mas qual é a diferença? A condição de estar me possibilita mudar. Exato. Agora, a condição de ser, não. Eu sou a Alessandra. Durante toda essa vida, eu serei a Alessandra. Isso não vai mudar. Eu até posso ir no cartório, mudar nome, aquela coisa toda. Elas não vão entrar nesse ponto, né? Serei a Alessandra, ponto final. É a mesma coisa terapeuta. Eu estou sendo terapeuta. Agora, quando eu me coloco numa condição fixa, fica muito mais difícil de eu conseguir mudar. E aí entra muito a questão da responsabilidade. E também do vitimismo. Porque quando eu falo eu sou assim, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, meu bem. Você pode mudar. Só se você quiser, né? O primeiro passo é a identificação e a clareza, né? Com eu certeza. falo até uma coisa que eu acho incrível, assim. Além de tudo isso, tem um ponto que, pra mim, foi muito importante pra minha trajetória, que a pessoa tem que querer sair dessa condição. E essa condição tem que estar doendo muito. Muito mesmo, sabe por quê? Porque senão, às vezes, a pessoa ela vai ouvindo historinhas, ela vai se contando historinha pro seu próprio fracasso, né? Exatamente. E é incrível, porque eu fiz muito tempo isso. Antes de vir mesmo falar com as diretoras, por exemplo, eu justificava pra mim mesmo por que eu não falava pra diretoras. Ai, Aline, como é que tu vai expor teu faturamento? Os pais da escola, imagina eles sabendo teu faturamento, como é que as coisas vão acontecer? Isso não vai dar bom, vai dar ruim. Na verdade, o que não ia dar bom era se eu não pegasse a minha mentalidade, evoluísse e entendesse a argumentação necessária que eu preciso ter. O problema é que a gente nunca acha argumento positivo para crescer. Eu só acho argumento negativo para justificar a minha falta de crescimento. Então, assim, eu sempre falo, não tá doendo. Às vezes as pessoas falam para mim assim, ai, mas olha só, coitada da pessoa lá, ela tá numa situação que não tá legal. A escola dela, vou usar muito exemplo de escolas, porque, né, gente? A escola dela tá no negativo, a Aline, ela tá com muito boleto para pagar. Mas aí o anjinho de Deus chega todo dia na escola reclamando, se justificando. Mas, Aline, tu não sabe? Aqui na rua tem mais 10 escolas. A concorrência, Aline, é desleal. Aline, tu não sabe? Eu falo o preço pros pais e eles não querem pagar. Não, Aline, deixa eu te contar. E aí ela vai me empilhando de justificativas quando eu não quero saber da justificativa. Eu quero saber qual vai ser a ação para você quebrar essa objeção. Objeções a gente vai ter sempre na vida. Então eu falo, não tá doendo. Quando doer de verdade, mas de verdade aquela situação, ela vai se movimentar. Jeito, porque quando doeu de verdade pra mim, que eu chorei de soluçar em posição fetal, quando eu vi a minha escola, eu falei, eu vou perder tudo. Porque a minha sensação, gente, é que eu ia perder tudo na pandemia. Porque não tinha retorno. Sim. Aquilo doeu de tal forma que quando eu me levantei, gente, é como se eu vestisse a capa da Mulher Maravilha e falava, ok, Aline, agora deu de chorar, né, sim, querida? Tá doendo, mas o que você faz pra eliminar a dor? E não é um remedinho, não é um paracetamol, porque vai continuar doendo durante o processo e a pessoa quer evitar a dor o tempo inteiro, que, gente, crescer dói, não tem como ser diferente. E é isso que eu vejo, as pessoas querem evitar a dor ou não querem pegar muitas vezes e fazer o que tem que ser feito. E aí se justificam. Então, assim, tem que doer. Se não doer, a pessoa vai se justificar, vai ficar estagnada e vai dizer assim, que a culpa é do destino, que a culpa é da Ali, que não foi uma boa terapeuta, a Aline, que não foi uma boa mentora, o médico dela que é louco, não, o vizinho, meu Deus, o vizinho não deixou, ele colocou o carro na porta da... Nada a ver, mas ela tá lá falando. Então, ela acha 1001 desculpas pra quê? Pra justificar o seu fracasso, quando na verdade, a única pessoa que é culpada pelo seu fracasso ou sucesso é você. Aí vocês devem ouvir cada uma nessas mentorias, né? E tu tem que respirar, né? E aí, hoje, assim... aliás, esse teu trabalho com as panteras, né?
é um trabalho terapêutico mesmo ou tem um direcionamento de negócios? Depende, ou cada um chega com a sua questão? Eu falo assim, quando eu falo que eu ainda estou de encontro ao propósito, é porque tudo isso está sendo formado. Porque quando eu comecei, era realmente um foco bem terapêutico mesmo, né? Terapia até no individual, no 1 a 1. E aí a gente vai se desenvolvendo e quanto mais conteúdo você... Eu falo assim, coloca dentro do seu copo, isso aqui uma hora vai encher e vai começar a transbordar. E esse transbordar que eu percebo que está acontecendo muito na minha vida, eu fico muito feliz de realmente conseguir transbordar. Então, do individual, eu acabei saindo também e abrindo mentorias em grupo. Por que eu percebi? A questão de persona, né? A persona da Alessandra hoje, ela é empreendedora. Então, ela busca querer crescer financeiramente. Só que ela não vai. Nesse momento, ela está com muitas travas. Para que ela quebrar essa barreira das travas financeiras, ela tem que dar, como eu falo, rebobinar a fita. Quem é novinha não vai entender. Quem é das antigas vai entender o rebobinar. Só os, colocar ali, ó, 90 menos. 90 menos. Vai ter que rebobinar. Eu vou ter que inventar 90 já vai entender, gente. Não, eu falo nas aulas, né? Vamos rebobinar a fita. Daí tem umas que dão risada, tem umas que ficam sérias. Já vê, olha. Que fita? Uma volta aqui, né? Rebobina aqui comigo. E aí, então, o que é o rebobinar a fita? É realmente parar de focar no, como a Aline falou, por quê? Por que meu negócio não vai? Por quê? E eu passar a olhar para o que tem antes do meu negócio. Quem tá antes do meu negócio? Eu. Das alecrim Como é que dourado. tu chama? Alecrim dourado, anjinho de Deus. Anjinho de Deus não tá vendo que é ela que tem que mudar. E aí, o que é o olhar para si? O olhar para si dói. Por quê? A gente vive numa sociedade muito atarefada, muito ocupada. Ocupada em quê? Em falar da Rafa, em falar da Vicky, em falar da Aline. E às vezes busca essa ocupação para não olhar para si. Não né? olhar para si. Então, quando eu tenho essa tomada de consciência e busco entrar na minha oca e olhar para mim, aí é que dói. Se O tu bicho acha pega. Que doeu, vai ver quando tu... Ai, Vai na oca. né? E até quando estava falando antes, na tentativa de fugir da dor, como a Aline falou, eu acabo vivendo um sofrimento, porque dor e sofrimento não é a mesma coisa. Então, dor, todos nós vamos sentir, e que bom, porque é através da dor, como a Aline falou, que a gente tem o crescimento. Agora, o sofrimento é uma opção. O que é o sofrimento? O sofrimento é insistir em permanecer naquela condição. Tá vivendo aquela dor, né? Então, eu não. Aí as desculpas. Ai, mas tu não sabe. Eu também. A Aline escuta as desculpas das Nossa, diretoras. Eu muito. escuto. Não, mas o meu marido. Os maridos são... Mas benção. Tem uns que são, né? Mas assim, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, tu não sabe o que aconteceu na minha história, tu não sabe. A Gente, pessoa escolhe viver sempre aquilo, né? terapeuta só escuta história triste. No começo, né? Sim, No começo, depois, antes da transformação. Então, todas as minhas clientes ou alunas, eu escuto história realmente, como a Aline falou, minha mãe foi vendida, então é desse nível. Sim. Então, eu sei, já escutei muitas histórias tristes. Então, não vem justificar que você é assim. Aliás, você é assim pelo que te aconteceu. Isso é um fato. Isso é um fato. Você é o que é hoje devido a tudo que aconteceu na tua história. Agora, você tem uma decisão de permanecer sendo assim ou de mudar. Não importa o que fizeram contigo, e sim o que você vai fazer com o que fizeram contigo. Fui abandonada, fui abusada, fui maltratada, fui violentada. Doeu, é óbvio, e essa dor deve ser respeitada e deve ser acolhida. Mas o que eu faço com essa dor? Tá na hora de cicatrizar, porque tá só cutucando a feridinha, saindo sangue. Vamos cuidar dessa ferida, vamos cicatrizar, e essa cicatriz você ter orgulho de mostrar. Isso aconteceu comigo. A Aline mesmo. A Aline, ela tornou uma dor da vida dela a maior força. Força. E um exemplo muito legal que eu gosto de dar, inclusive para as minhas alunas, e eu falo muito no Instagram, é o quê? As pessoas, elas têm uma mochilinha.
desde que elas nascem. E aí, é como a gente tá indo na escolinha, né? Coloca os filhos pra escola e não coloca uma mochilinha. E a gente vai guardando. Prof adora guardar bugiganga. Então, tu imagina, prof, né? Só que as pessoas, todo mundo tem essa mochilinha invisível. E ela vai colocando pedrinha, pedrinha, pedrinha. E esse é o sofrimento. Porque ao invés dela pegar e escolher só encarregar coisas que vão contribuir, ela vai colocando tudo dentro daquela mochilinha. Ela não vai sabendo selecionar. Só que ela esqueceu que ela não é mais aquela criança que queria levar tudo para a escolinha. Agora ela é adulta e ela pode selecionar o que coloca dentro da mochila, porque não é mais o pai e a mãe que arrumam a mochila, é ela. Entende? Ela tem que ter essa maturidade e esse nível de consciência, e que é muito difícil chegar nele. Eu sei que é, porque não foi um processo fácil, inclusive para a Aline, entender que agora está na hora de eu ser adulta e falar, você arruma a sua mochilinha. E olha que incrível, mulherada. Saímos da mochila e fomos para a bolsa. De grife! De grife! Ai, Rafa, mas aí tem um detalhe. Nem todo mundo vai ter a bolsa de grife, porque é uma escolha a bolsa que você quer comprar. Então aí tem esse outro ensinamento para vocês. Então assim, para essa evolução acontecer, é necessário eu pegar as minhas fraquezas, como a Ali estava falando para vocês, é eu pegar tudo isso que tá me acontecendo e falar, isso aqui vai comigo porque cicatrizou, tá legal, não dói mais e não pesa. Agora, se eu continuar levando tudo dentro da minha mochilinha, vamos lá, que bolsa de grife grandona vocês conhecem? Eu só conheço bolsa de grife pequenininha até no momento. Então, para entender a importância de selecionar as coisas na nossa vida, a gente vai pegando tudo, inclusive a opinião dos outros, tá? E vai se transformando numa pedrinha. Só que no começo é uma pedrinha. Só que de pedrinha em pedrinha, gente, a mochila de vocês fica muito pesada, vira um prédio. E é uma coisa que a gente passa, inclusive, hoje, até hoje, tipo assim, quando eu comecei na internet, era incrível as pessoas, blogueirinha! Meu Deus, o que ela tá fazendo lá? Olha, eu se fosse tu ia cuidar da tua escola, inclusive, a gente não vai citar nomes aqui, mas a Ali tava junto no momento que uma pessoa... Embora gostaríamos, mas não podemos, nos deixamos em off. Uma pessoa olhou pra mim e falou assim, o que tu tá fazendo aqui? Com a potência do negócio que você tem na mão, você deveria estar fazendo outra coisa. E eu falei... Isso lá no evento? Não, isso dentro de uma mentoria nossa. Uma aula, Em uma aula. E eu pensava, mas é que e a minha resposta, assim, na hora, sabe quando te murcha? Sim. Tu fica assim, sem saber a reação. E eu só soube falar assim, isso é importante. Olha, é importante estar preparada pra não deixar o rebolado cair, né? Eu olhei e só falei assim, mas é que é o meu sonho. Se tornou meu sonho estar na internet, se tornou meu sonho poder contribuir na vida de outras diretoras, porque a profissão em si de pedagogia, quando a gente fala em ser pedagoga, ela é muito desvalorizada. Ela é real, assim, sabe? As pessoas, tanto que a gente vai ter, e gente, é seríssimo isso, daqui a alguns anos vocês vão olhar esse podcast e vocês vão falar como é real que ele tá falando, vai ter um apagão de professoras, porque não existe mais valorização, tanto que quem é dona de escola hoje sofre com algo que é muito, sabe? Assim, parece que todo mundo tá sofrendo, mas as escolas mais ainda, que é a falta de profissional. Qualificado, então, meu Deus do céu. Aí a gente tá falando em outro patamar, né? Só a formação já tá difícil, imagina tu querer um profissional qualificado. E eu sei que todas as áreas passam por isso, mas vamos lá. A professora é a que forma todas as outras profissões, né? Não existe um advogado se ele não passou por um professor. Não existe um médico se ele não passou por um professor. Então, nós precisamos mais do que nunca começar a valorizar essa profissão. E o que eu falo, gente, a valorização não começou no outro, porque quando eu passei no vestibular e eu cheguei em casa, e eu amo minha irmã, ela sabe disso, ela odeia que eu conte essa história, gente, mas é importante eu contar. Eu cheguei em casa super feliz, passei em pedagogia, uhul, yes, não sei o quê. E a minha irmã, e eu nasço aquela felicidade, minha irmã bem séria, eu, tudo bem? Ela, por que tu tá feliz? Oxi! Aí eu falei assim pra ela, passei no vestibular. E ela, vai morrer de fome? Pedagoga vai morrer de fome? Ela disse assim pra mim, trocar a fralda do filho dos outros, tu acha legal isso? Tem que cuidar de um filho que não é teu? Meu Deus! Eu falei, oi amor, minha irmã, te amo amiga, somos manas. Né? Inclusive ela estava, a minha irmã tem uns marcos muito assim na minha vida que olha, é umas coisas de louco, mas eu amo ela. Ela trabalha contigo? Não, ela não trabalha comigo, ela é formada em engenharia civil.
E ela tem o próprio negócio dela, mas olha que incrível isso, ela chora bastante hoje, ela tem os seus resultados, mas ela não é realizada 100% nisso, porque não era uma profissão escolhida por ela, né? Era uma profissão escolhida pelo meu pai. Então, assim, hoje ela faz algo, ela tem resultados, mas que talvez ela poderia triplicar se ela estivesse fazendo algo que vibrasse o coração dela. E aí tem um grande problema, porque quando tu fala que vai ser professora, é um resultado a longo prazo. Eu não comecei ganhando o que eu ganho hoje, faturando mais de 500 mil, né? Que hoje a gente tá faturando mais de 1 milhão, gente. Então, assim, amor, já passamos esse patamar aí. Mas, então, assim, a gente não começa assim. E aí, é uma coisa que dói e é ruim porque a gente tem essa comparação, porque todo mundo quer o bônus, mas ninguém quis o ônus. Houve um ônus muito forte pra Aline chegar nesse faturamento, pra chegar onde ela está hoje na internet, mas ninguém quis ele. E aí, a minha irmã, naquele momento, o que ela fez? Ela falou, vou fazer engenharia civil, porque era o sonho do meu pai. Já que a minha irmã não fez. Já que a minha irmã não fez, né? E só que hoje, assim, ela é realizada? Realizada não. Ela é feliz. Mas quando eu vou lá e começo a fazer, e eu vou plantando, e vou indo, eu tenho 2 coisas na minha vida que te tornam uma profissional de excelência, que é a realização e a consequência se tornou o meu dinheiro. O dinheiro, ele não se tornou a minha prioridade no meu primeiro momento, quando eu fui fazer escola, né? Quando eu fui abrir escola. E isso é muito importante falar para as pessoas, porque todo mundo já quer visar o dinheiro. Se você faz o que você ama, é muito real isso. O dinheiro, ele vai ser a sua consequência. E isso, olha como era uma coisa quando aconteceu, olha como é, porque aconteceu comigo isso na internet. Quando eu falava para as profs, eu vinha avisando o dinheiro. Por quê? Porque eu queria tirar a situação da escola, nós pós-pandemia, o caixa que nós tínhamos acabou, então eu precisava fazer dinheiro e aquilo não ia. Quando falaram pra mim, você vai falar com o diretor, e eu não queria de maneira alguma, e eu falava, não, eu não vou, e não era por ela, gente, eu amo vocês, mas era por mim, era me expor, ela ter que falar da Aline, afinal de contas, eu sou uma diretora, né? Então eu tinha que falar da Aline. Isso pegou e me deixava muito desconfortável. Mas aí o que eu falei? Cara, eu tirei o foco. Porque como eu tava desconfortável, o meu foco não tava no dinheiro. Tava em poder fazer as coisas bem feitas. Tava em poder entregar o melhor. De forma inconsciente. Mas olha como é importante trazer pro consciente também. Automaticamente, o que acabou acontecendo? Estávamos lá na Andressa, ganhei minha placa de 100 mil, né? De ter faturado mais de 100 mil em infoprodutos. Por quê? Porque não se tornou o meu foco. Eu tirei o foco daquilo e foquei onde realmente ia entregar o resultado, que é na ação. O resultado só vem porque eu tive uma ação antes dele, né? Então, isso é incrível. Você fez um curso online de gestão para diretoras? Eu fiz, sim, eu tenho uma formação hoje, que a gente vende ela, enfim, através das minhas redes sociais, e ela é uma formação que ajuda diretoras de escolas de educação infantil, meninas que têm hotelzinho também, recriação, berçários, então assim... Tem hotelzinho, tipo, pra... É como se fosse a pessoa, ela vai um turno pra escola e no outro turno ela fica nesse lugar. Daí é chamado de hotelzinho. Um extracurricular. Isso, um extracurricular, exatamente. Um extracurricular. Como contraturno. É muito parecido com o contraturno, recriação. Só vai mudando os nomes. No final, tudo é uma escola. Tudo vai se tornando. Não conhece ainda porque vocês não são mães. As mães sabem. Deus me abençoe. Contraturno, adoro. A gente foi esses tempos, até de aproveitar, né, puxar esse merchan. Nós fomos gravar um conteúdo pra Camila Inácio, que é a nossa patrocinadora aqui do Donas. E a gente foi num lugar que é tipo um coworking, assim, que tem pra atendimentos também, né, de obstetras, também de pediatras. Uau. E nesse lugar tem uma academia pra bebês. Eu fiquei chocada, assim, eu não entendi. Uma coisa que tu não imagina, né, se tu ainda não tá nesse meio. E daí ela explicou que os pais vão lá, levam os bebês pra brincarem, né? Só que daí é uma brincadeira mais... Não é que nem, tô ali na minha casa brincando, né? É uma brincadeira direcionada, então traz toda essa parte. A minha filha fez, a minha primeira filha fez isso quando eu morava
Não, mentira. O Lorenzo. Ai, me confundo. Gente, eu tenho 2 filhos. Eu tô falando agora do Lorenzo. Quando eu morava em Londrina, eu também achei isso. Eu digo, nossa, uau, né? Aí eu digo, quero isso. Mas Quero vocês sabem o porquê isso acontece? Deixa eu até ajudar as meninas a fazer o merchan ali. Porque que é importante, gente, levar uma criança pra uma academia, né? Tu pensa assim, porque não brinca em casa, né? Por que não brinca em casa? A criança, ela tem as conexões neurais dela muito mais afloradas e numa forma exponencial, assim, né? Então, por enquanto, sei lá, que a gente tá fazendo milhões, a criança tá fazendo bilhões de ligações sinápsias ali. E aí, ela vai conseguindo fazer o quê? O desenvolvimento dela, ela fica 10 vezes melhor. A gente potencializa. Então, a criança, ela vai crescer com mais memória, com mais concentração, ela vai tendo habilidades desenvolvidas desde muito pequenininhas, e esses caminhos é como se ficasse caixinhas na nossa cabeça, né? Assim que ela precisa, ela vai acionar essa caixinha para poder realizar as novas tarefas. Então, são crianças que não vão ter dificuldade para ler, são crianças que não vão ter algumas dificuldades que às vezes a gente encontra em outras. Aí você fala, Aline, mas não pode fazer isso em casa? Pode, mas o que acaba acontecendo lá é direcionado. Sim, não tem esse conhecimento em casa, não tem o conhecimento, porque às vezes a gente vai brincar muito de uma coisa, ou vai brincar muito de outra, só que lá não, a gente fala, vamos desenvolver qual habilidade? É foco, é atenção agora? Vamos desenvolver a habilidade motora, coordenação motora ampla, fina, e em qual lado? Em como a gente vai fazer, né? Então, ali vai todo um processo que é tão direcionado, essa criança, ela, nossa, se torna um adulto muito bom. E é isso que eu falo para os pais dentro da escola, quando argumento de fechamento de matrícula, diretora. A criança hoje, antigamente, a gente ouvia muito falar do QI, lembra? A gente falava assim, nossa, QI, é muito importante ter o QI, né? Que é o quociente que a gente fala intelectual da pessoa. Tem o número ali, né? Que Exato, avalia. que inclusive tem teste de avaliação. Mas hoje o que é importante é o quociente, é o quê? Que é o quociente emocional. Porque é através das relações e da socialização que determina o nosso sucesso. Às vezes não vai ser nem o nosso grau intelectual. Quantas pessoas vocês já conhecem ou já conheceram que tem a 4ª série e são donos de grandes empresas? Verdade. Né? Então, o QE hoje, ele é muito mais assertivo na hora que a gente vai falar sobre o sucesso, a determinação de um sucesso de uma criança, do que o QI. Então, assim, eu desenvolvendo bem o QE, que é o quociente emocional, automaticamente vai ser uma consequência o QI ser elevado, porque é as relações que me tornam ser intelectual. Isso faz sentido já desde o início, a criança tá nesse ambiente de conexão com outras Com crianças, certeza, né? com Pra certeza. quem é mãe ou pretende, né? Vocês vão ser mães no tempo de vocês. É extremamente importante ter esse tipo de entendimento. Só que quando eu escutava esse tipo de coisa, eu ficava, no meu mundo imaturo. Quando eu falo gente, eu tô falando de uma lição de antiga. 5 anos. Nem tanto assim, 4, 5 aninhos Eu ontem. atrás, né? Vamos ser honestas aqui. Eu ficava... Teve uma época que eu entrei numa revolta mas eu não tive isso quando criança. E eu sei me relacionar. Não, então assim, meu mundo acabou. Ah, Né? Porque, nossa, que bom para essas crianças que hoje estão podendo ter, realmente vão crescer sem sombra de dúvidas, adultos, adolescentes, né? Muito melhores. Mas e toda a nossa geração que não teve? Eu tenho 35 anos. Então, toda a nossa geração que não teve, porque isso é muito novo. E aí, quando eu tendo que fazer terapia. Eu ia falar. Quando eu quis criar o meu método, que é o método CPN, eu quis trazer toda essa abordagem que a Aline falou das caixinhas. Ela explicou que o cérebro da criança ele tem várias caixinhas, onde vão colocando ferramentas dentro de cada uma dessas caixinhas e ela vai utilizar quando necessário. E o método hoje, CPN, eu tenho essa intenção com a minha aluna. Eu dou ferramentas para ela colocar nas caixinhas emocionais, para em situações adversas, vou gravar um podcast, meu Deus, deu uma crise de ansiedade. Se eu não tenho ferramentas para lidar com essa crise de ansiedade, e aqui eu não estou falando de ferramenta medicamentosa, não que eu seja contra, eu acho que realmente em certos momentos é extremamente necessário, mas
ferramentas emocionais. Como que eu lido? Nossa, eu lembro que lá na terapia a Ali ensinou tal coisa. Eu lembro do ANAD, que é uma ferramenta que eu utilizo muito com as minhas alunas. Então, colocar nas caixinhas do adulto também é possível. É claro, gente, que é muito mais difícil. A prova disso é quando a gente vai aprender uma língua estrangeira. A criança aprende assim. Mudar, né? O adulto, né? Quanto mais idade, mais dificuldade eu tenho em aprender. Desculpa. Mas é que é uma questão que até tem uma série, gente, no Netflix que explica exatamente essas conexões sinápticas. Sinápticas, eu acho que fala. Sinapses. Que o cérebro faz desde pequeno e que vão construindo a tua mentalidade e as reações do teu corpo quanto às coisas. Então, tudo isso que elas estão falando não é só uma questão de vivência ou de terapia. Não, é real, é o nosso corpo, é ciência. E que vai te levando a ter reações, por exemplo, que nem tu falou aqui no podcast, ficar nervosa. E aí, tu tem algum exercício que tu falou que fala para tuas... Já dá uma dica aí pras donas. Dá uma já dica vamos desbloquear aqui. sobre como interpretar, assim, que tu tá nervosa e solucionar ali, ou talvez uma entrevista, ou, né, num... Sim. Eu não vou dar uma, posso dar duas? Pode. A gente gosta de entrega, entendeu? Vamos entregar, vamos Pega o transbordar. papel, caneta. Pega papel e caneta e olha, presta atenção aqui nessas siglas que pode mudar de verdade a tua vida. E eu não tô falando isso da boca pra fora, porque eu já tenho inúmeros depoimentos de alunas minhas que utilizam e que realmente traz muito resultado em situações de emergência. Ai, meu Deus, e agora? Quando a gente está numa situação que a gente julga assim, ser emergência, não tem muito tempo, não vai adiantar eu dar uma ferramenta difícil de aplicar. Ela não vai conseguir, tá? Então, eu sou uma mentora muito da praticidade, né? Vamos na prática. Como é que eu faço na prática, Ali? Então, vamos lá. O que é o ANAD? A-N-A-D. O primeiro A é a autoobservação. Então, estou nervosa, eu tenho que me observar. Se eu não me observo, vai chegar, amiga, nervosa. Só que esse papel de se observar é meu. Não deveria ser da amiga. Só que a gente vive muito... Até porque às vezes a amiga nem aceita, né? Vamos combinar que às vezes a gente vai falar algo e eu sempre falo, gente, eu não falo mais nada, só se me perguntarem. Porque a gente às vezes quer ajudar. A gente tem, amiga, calma, respira. Não, mas quem te disse que eu tô nervosa? Então, a autoobservação, primeira coisa, é um papel meu, bate no peito assim, a partir de hoje eu me comprometo comigo de me auto-observar. O que eu estou sentindo? A segunda letrinha N, nomear. Eu não consigo mudar nada do que eu não sei nem do que se trata. Então, o que é? Eu tô com medo. Tá, mas eu tô com medo do quê? Medo é um nome. Qual é o sobrenome desse medo? Eu tô com medo de gaguejar. Eu tô com medo de dar um branco. Aqui trazendo para nossa reunião, né? Eu tô com medo de fazer o papel de ridícula. Qual é o nome e sobrenome? Ok, identifiquei. Qual é o terceiro passo, que é uma outra letrinha A? Acolher. Por que é acolher? Quando a gente não sabe dessa ferramenta, eu identifiquei, tô com medo de gaguejar. Não, para com isso, vamos lá. Essa sou eu. Né? Não, que é isso? Eu faço o quê? Eu quero afastar aquele sentimento, só que aquele sentimento já tá ali. E ele não vai embora, porque ele quer ser ouvido. Toda e qualquer emoção, seja medo, desconforto, insegurança, eu falo assim, é como se fosse um eclipse. Quando a lua está passando, ela fica ali um pouquinho, mas ela deve ir embora. Sim. Ela não fica ali na frente do sol. Então, ela sai e o sol volta a brilhar. Né? Só que esse tempo de permanência que ela passa depende do quanto eu realmente paro e ouço o que o meu corpo está falando, porque o corpo fala, a fisiologia do corpo fala, ou não, ou eu ignoro aquilo. Então, o grande erro das pessoas é querer ignorar, fingir que não está acontecendo, mas está acontecendo. Então, acolha. Nossa, verdade. Deixa eu ir ali no banheiro, gurias, deixa eu respirar, deixa eu falar comigo, né? Porque o que eu faço nesse momento depois que eu acolho? Eu admito para mim mesmo, putz, eu tô com medo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então, esse é o acolhimento, é admitir. E aí, Alessandra, o que eu faço com isso? Eu observei, nomeei, acolhi. O que eu faço agora? Se eu não fizer nada, ele vai permanecer ali. Então, eu preciso da última letrinha, que é o D. Direcionar.
Então, eu direciono esse medo. Porque o medo, ele tem um papel na nossa vida. O medo não é malvado, gente. O medo, ele tem o papel de nos proteger. O medo, ele não quer que você faça o papel de ridícula. Ele não quer que você seja motivo de chacota. Então, é como se ele tenta te paralisar para você não fazer, porque você não fazendo, tu não corre o risco de ser chacota. Então, eu preciso conversar com essa emoção. Medo, olha só, eu entendo que você quer me proteger. Só que esse podcast é algo muito importante para minha carreira. Essa aula, essa palestra, seja o que for, isso é muito importante para mim. Isso vai me levar para um outro patamar, isso vai me trazer reconhecimento, autoridade, e aí você vai conversar com a tua emoção. A gente não tem o hábito de conversar com as nossas emoções, a gente só ignora. Então, essa ferramenta do ANAD, que é observar, nomear, acolher e direcionar, eu vou acalmando e, mas eu estou dirigindo. Pode fazer. Eu já tô lá, tô no fundo do palco e eu tenho que entrar no palco. Gente, é 2 minutinhos que você utiliza, conversa com a emoção e convida ela para ir junto. Sabe aquele ditado, vai com medo? Olha só, vamos. Sim. Porque você vai começar a perceber que aquilo que era grande, ele vai começar a diminuir. É como se o medo fosse um personagem e ele fica te olhando assim, né, de canto. Tá, vai. E ele nasceu baseado nas tuas crenças, nas tuas vivências, né? Uma coisa que eu achei muito legal que a gente conversou lá no evento, que tu falou que a gente aprende muito em desbloquear crenças, quebrar crenças, mas ninguém te ensina depois a inserir novas crenças, né? Então acaba ficando um espaço vazio ali que tá esperando vir novas coisas. E se tu não trabalha a tua mente para que novas coisas melhores venham, né? Tu acaba daí criando novas crenças ruins, né? Isso aconteceu comigo. Eu já faço terapia há mais de 9 anos, né? E aí eu ia lá na terapia, ressignificava, né? Nossa, realmente senti que aquilo não dói mais. Só que isso é uma lei da física quântica que eu falei pra você. Nada fica vazio no espaço. Não existe vazio no espaço. Tudo tende a ser preenchido. Então, quando eu tiro alguma emoção, alguma coisa dentro de mim, curei aquilo, abre um espaço, abre um vazio. Se eu não coloco nada dentro dessa caixinha, a tendência é que aquele sentimento que você achava que tinha ser curado, a tendência, se eu não mudo o meu comportamento, é que ele volte. E isso acontecia muito comigo. Eu vibrava, dali a pouco, assim, passava meses, eu estava me sentindo do mesmo jeito. Então, quando eu fui também, né, criar todo o método CPN, eu disse, eu vou olhar para a dor, ressignificar, mas também eu vou direcionar. Essa palavra eu bato muito nas minhas panteras, direcionar. Porque o empilhamento, as crenças, gente, é um empilhamento. Então, vai uma empilhando em cima da outra. Essa aqui é a minha negativa, tá? Essa que estava me limitando ali, me deixando, meu teto. Tá, curei ela. Consegui ressignificar ela. Eu preciso instalar e empilhar uma nova crença em cima dela. Como que eu faço isso, Ali? Eu tinha uma crença muito forte que eu não era capaz de falar com as diretoras. Fui lá, venci, provei para mim mesmo que eu sou capaz, que eu consigo realmente contribuir e transbordar. O que eu vou colocar agora ali em cima dessa crença? E aí, gente, empilhamento de crença é muito pessoal. É muito de acordo com a tua história, o porquê que aquilo estava existindo. Então, obviamente, exige, né, uma anamnese, como eu falo, para conseguir entender. Mas é sobre isso, é sobre você conseguir identificar o que é, qual é o nome da sensação. Hoje, eu falo assim, eu acabei pegando o ranço da palavra procrastinação, porque virou moda, né? Sim, virou. Eu procrastino. Gente, procrastinação, gente, fala aqui em mim, olha aqui. Olha pra mim, ó. Procrastinação é uma palavra bonitinha que te ensinaram para dar desculpa, muitas vezes, da dor, da raiz mais profunda que tem. A procrastinação não é o problema. A procrastinação é uma máscara, é o resultado do problema. Por que você não está conseguindo fazer? Ali, eu não estou conseguindo porque eu estou perdida. Bom, aí a gente já começa a conversar. Mas as pessoas focam no procrastinação. Acho que é um adjetivo, né? E não sai daquilo ali. É a mesma coisa do porquê. Por quê? Vamos focar no como?
Né? Vamos começar a usar essa palavrinha? Como? Como é que eu saio desse cenário? Como que eu deixo de ser procrastinadora? Bom, a gente vai olhar o que tem por trás disso. O que tem por trás da procrastinação? E aí a gente vai começar igual... Que tá te impedindo de ir pra frente, né? Porque a procrastinação é tu não... Tá, tô procrastinando, não tô indo pra frente. Mas o que está te impedindo? E não, tipo, ai, eu procrastino, eu sou procrastinadora. Exatamente. Entra no papel de vítima de novo. Não, e a pessoa não tem muita paciência, bem, entendeu? É bem isso que tu falou da questão do adjetivo, né? Digamos assim. É porque realmente a pessoa bota aquilo como um estado. Então, eu sou procrastinadora. Exato. Então, daí tu sabe tudo que tu bate tem que fazer, muito isso na tecla. E daí tu, não, mas eu não vou fazer porque eu sou procrastinadora. E daí tudo tu usa como realmente uma bengala, né? Eu não fiz isso. Não, e tu fala, amiga, tu te odeio quando as pessoas se apoderam do sentimento ruim. Exatamente. Tipo, eu sou ansiosa, eu sou procrastinadora. A gente tem uma brincadeira que a gente faz, amiga, cancela, não fala isso. E daí a gente cancela. Tata Healer sabe. A minha mãe é terapeuta. Tata Healer já aqui, ó. Às vezes pensa uma coisa ruim e já fala, ai, cancela. E tu sabe o porquê disso? Desse ladinho, não. Eu só faço o que minha mãe manda, né, meu? Será minha mãe mandou, eu tô fazendo. Teta Healer, eu sou formada, né? Então, por que desse movimento aqui, ó? Tudo é energia, tudo é frequência. Então, quando eu emano através da minha fala, né? Eu sou procrastinadora, eu estou emanando. A minha tom de voz, ela vibra numa frequência. Então, eu emano pro universo ao meu redor aquilo como sendo uma verdade. Mesmo que eu chamo de verdade distorcida. Quando eu faço esse movimento, é uma faca que corta. A frequência. Então, eu corto a frequência. Então, quando eu me pego... Dica, dona. Quando eu me pego falando coisas, porque até que a gente, como a Aline falou, é uma jornada, gente. Não é, decidi me curar. Não, bonita. Exato. No outro dia ela tá iluminada, radiante. Não, né? Então, assim, ó, o hábito negativo que você tem desde pequenininha não é do dia pra noite. Então, eu mesmo, e já tô na minha jornada, ó, eu me pego falando coisas negativas a meu respeito. Só que se eu tô com a autoobservação ligada, eu consigo cortar direcionar rapidamente. Então, esse movimento é como se fosse uma faca que eu corto. Eu não estou vendo, mas existe uma frequência. Claro. Aqui, ó, daqui até aí, da minha voz, já tem uma frequência. Isso não é espiritismo, não, gente. Não, é física quântica. É física quântica, eu tô lendo um né? livro agora que é da... Tu deve conhecer ela, Elaine Urives? Sim. Ela é maravilhosa. Exato. E é como co-criador milionário, eu acho que é o nome desse livro dela, ou como se tornar um co-criador. E ela bate muito na tecla disso, dessa questão dos hertz, né? E que todos os nossos sentimentos e emoções têm frequências e que são coisas da física quântica e não coisas espirituais. Porque às vezes a gente fala, tudo isso que a gente tá falando de autoconhecimento, de crenças, de positividade tóxica que a gente brinca. E, gente, isso não é algo sem estudo, sem neurociência, física quântica. Então, é muito bom ressaltar isso do estudo por trás, né? E ressaltar o poder das palavras, Exato. Né? Então, assim, olha como você tem um poder enorme, porque quando eu comecei, né, a estudar tudo isso, as pessoas falavam muito assim pra mim, Aline, tu tem todos os recursos que você precisa dentro de você. E aí eu, né, com minha cabecinha de TDAH, pensava, quais são os recursos? Como assim? Recursos materiais. Eu imaginava, gente, por isso que eu falo isso pra vocês, que os recursos que eles eram tangíveis, que eu podia pegar, apalpar esses recursos. E eu ficava, mas como assim? Se as pessoas falam que eu tenho a vida que eu mereço e que tudo que eu preciso eu tenho como recurso, gente, tá me faltando uns milhõezinhos no banco, então eu não tenho esse recurso. Aí eu comecei a entender. Aí foi quando a chave virou, né? A gente vai tendo mais estudo e olha a importância de gente estar estudando, estar em formação, estar em imersões. E eu fui entendendo que os recursos, gente, eles são recursos emocionais. E eles vêm através das minhas palavras. Então, assim, tudo que eu falo, ele cria uma sinapse. E isso é ciência, gente. Então, a minha fala vai criar uma sinapse dentro da minha cabeça. Essa sinapse, o que ela vai fazer? Ela vai trazer uma emoção pro meu corpo. Essa emoção, ela vira um sentimento. Esse sentimento, ela vai virar uma ação. E essa ação virou o quê? O meu comportamento. Exato. E o meu comportamento, ele pode ser favorável ou desfavorável, entende? Então, por isso que os recursos estão dentro. Por quê? Porque eu tenho o poder daquilo que eu falo, daquilo que eu penso. Se existe algum recurso mais poderoso na Terra do que isso, precisamos saber, porque hoje é o recurso mais poderoso que existe. É aquilo que você
pensa, é aquilo que você fala. E é a sua fala, gente, que cria os seus pensamentos. Por isso que você precisa cuidar o que você fala. Tem que fazer o cancela aqui. E fazer o cancela. Porque é sobre isso. Então, assim, muito cuidado com as histórias que você se conta. Eu sempre falo para as minhas alunas dentro da formação, qual é a história que você conta da sua própria história? Porque se você se conta uma história de vitimismo, se você se conta uma história que não é boa, é o que você colhe. Agora, se você se conta uma história de sucesso, uma história de superação, também é o que você colhe. E aí, uma coisa que eu falo para elas, que muitas pessoas vêm, né, nesse momento e talvez queiram, isso tá errado, isso tá certo, isso não é bom, isso é bom. Mas não é um jogo de quem tá certo e que tá errado. Porque tudo que você acredita, indiferente se é positivo ou negativo, está certo. Funciona pra ti. Entendeu? Funciona pra ti. Então, assim, não é um jogo de ter razão. E isso aqui demorei muito pra entender. Porque, será que a Ali tá certa no que ela tá falando? Será que a Rafa tá certa? A Vicky tá certa? A Aline tá certa? Gente, não é um jogo de quem tá certo e tá errado aqui. É um jogo realmente de entender a sua verdade. E porque uma contribuição, né? Exato, porque tudo aquilo que eu acredito e penso é verdade, né? Então, assim, não existe o certo e errado, existe aquilo que você acredita, e o que você acredita é aquilo que você se torna. Então, isso do pensamento, para quem ainda não acredita, é só fazer um exercício rápido, né? Dando um exemplo prático aí pro mundo dos negócios. Num mês, vamos supor que tu não tá muito bem de venda, não tá chegando ali onde deveria, né? Vamos supor, dia 15 do mês, ainda não vendi metade do que da minha meta. Se tu fica naquele pensamento de, esse mês não tá bom, vai dar ruim, parece que tudo começa a acontecer pra dar ruim, né? Eu e a Rafa, a gente brinca assim, parece que a paciente liga e cancela, no meu caso, né, cancela a aula experimental, a pessoa não vai, tu entra nessa frequência, e é bem o que a gente fala, né, da frequência da abundância, a frequência da escassez. Se tu entra naquela frequência de, não vai dar, que nem, começa a pensar nas contas, ao invés do que tu tem que fazer, é bizarro, parece que o negócio não anda, assim, não tem como não acreditar, porque é natural, o negócio acontece. Eu lancei um desafio na semana passada, na aula 5, eu lancei um desafio para minhas alunas, que elas, no outro dia, antes de colocar o pezinho no chão, tinha que ser na cama, que elas programassem o dia delas. Não importa com o quê, mas que elas programassem e deixasse ver o que ia dar, né? E aí, no outro dia, eu mandei áudio no grupo, né? E aí, quem é que já programou o seu dia? Eu já. Beleza, isso de manhã cedinho. Mas de tardezinha começou a chegar umas mensagens. Acontecendo exatamente. Tô chocada. Que macumbaria é essa? Eu trabalhava na Stone, né? Das máquinas de cartão. Eu era vendedora inicialmente, né? E tinha as metas ali que eu tinha que bater, né? E era impressionante. Tu postou sobre isso, né? Do reprogramar o dia. Tu postou nos teus stories, porque eu vi isso essa semana e me lembrei disso. Só o que eu falo, né? Daí eu lembro que eu vi isso essa semana no Instagram e eu pensei, cara, eu preciso voltar a fazer o que eu fazia na Stone. Porque como eu tinha a meta de, eu tenho que fechar tantos clientes. E era impressionante, assim, isso desde os primeiros meses. Eu lembro que no primeiro mês, o meu líder chegou e falou, esse mês tu tem que fechar 7 clientes. Era, 2 semanas, assim, que a gente tinha. E na hora eu me apavorei, assim, como assim? Eu nunca tinha ido pra rua vender, né? Era o primeiro mês, 7 clientes. Ele, sim, 7 clientes. Eu falei, então eu vou fechar 14. Fiz assim pra ele no coisa. Guria, eu bati exatamente 14. Daí no outro mês ele falou, esse mês é 20. Falou um negócio assim. Eu falei, eu vou fazer 24. Guria, bati os 24 exato, cravado. Daí no outro mês ele falou, esse mês era 30. Eu falei, eu vou fazer 32. E toda vez. E daí eu lembro que eu andava, como eu fazia a rota na rua, né? Eu fazia de carro. E eu tinha um post-it no meu carro colado com o número de clientes que eu ia fechar. E o negócio batia cravado, sempre o mesmo número. Eu tenho que voltar a fazer isso aí. Ficava visualizando, né? Emanando aquilo ali o tempo inteiro. Imagina, batia sempre. O negócio era bizarro. E muitas vezes eu escuto assim, eu escuto, na verdade não escuto, mas o olhar... Burburinhos. Né? Os burburinhos. Eu recebo. As caras, faz leitura corporal, né? Aquela coisa assim, tipo assim, tu fala isso porque tu trabalha com isso, tu fala isso porque tu quer vender, tu fala isso porque não sei o quê. Então eu vou te provar que não, tá? Muito antes eu tirei minha carteira de motorista, eu tinha 20 anos.
muito antes de eu entender qualquer coisa. Gente, eu fui uma adolescente, 20 anos é adolescente, né? Ou não? Não, acho que já é adulto. Já é? Adulto, já? Mas depois a de cabeça adulto. era até 18, eu acho. pré-adolescente, mais ou menos, né? A cabeça eu era um neném. A cabeça, nossa. Muito antes de entender qualquer coisa, nunca nessa época eu tinha lido um livro sobre nada disso. Eu lembro que eu fui tirar a carteira de motorista, primeira prova, e eu fui ficando para as últimas. E o pessoal, a gente via o pessoal chegando. Então, tu via quem tinha reprovado e quem não tinha pela cara, né? E aí, o pessoal chegando com aquela cara, assim, de enterro. E eu comecei a ficar nervosa. E aí, eu queria provar pro meu pai que eu conseguia passar de primeira, que ele achava que eu não ia conseguir. E aí, eu comecei a cantar na minha música. Eu tenho dessas, gente. Eu invento umas músicas na minha cabeça. Umas letras. Nossa Senhora. Aí, eu comecei a cantar assim, ó. Pensamento positivo que eu vou passar. Só isso. E eu repeti isso por 1 hora. Mentalmente. Ou fazia cantarolando, né? Pensamento positivo que eu vou passar. Ainda tinha um E até a segunda hora. Só pra rimar. Toda uma banda. E eu ali, né? Eu ali. Dirigindo no carro. Pensamento positivo. Foi. Passei. Passou. Se eu tivesse me permitido, né, ser impactada pela depressão que tava ali, porque óbvio, né, todo mundo que não passou chega triste. A probabilidade de eu também, né, assumir aquilo como uma verdade não era uma verdade minha, era uma verdade de cada um que não tinha conseguido. Existe um tipo de crença, existem 5 tipos de crenças, formas que se desenvolvem crenças na nossa vida. Uma delas é a crença a nível social. Então, o meio em que eu vivo, por isso que a gente fala muito do poder da ambiência. Quando eu me coloco num ambiente de negatividade, de eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu absorvo, porque a gente acabou de falar aqui que tudo é frequência. A questão das 5 pessoas que tu convive, né? Então, assim, quando a gente fala no mundo das mentorias, né, é sobre você se colocar, mesmo que no online. Eu sou mentora no online, a Aline também. E até porque tudo acontece antes no nosso plano mental, né? Pode pensar, assim, tudo que vocês um dia quiseram ter, vocês pensaram isso antes. A gente pensa, eu quero um carro. Eu já não saio lá comprando carro, né? Não é pensar e vir. Eu pensei, agora eu vou ver como eu vou fazer, eu vou dar uma analisadinha aqui, e aí as coisas vão acontecendo. Então, isso é muito importante pra gente cuidar muito dos pensamentos, porque tudo tá acontecendo aqui. E eu até brinco, dentro da nossa formação, que tem os sequestradores de alegria. Então, se eu deixo ser sequestrada, né, pelos outros, eu acabo não evoluindo. Eu falo, gente, a gente precisa aprender a não ser sequestrada pelos outros. E outra coisa muito importante que eu falo sempre é assumir as responsabilidades diante de tudo isso que eu sei, porque por enquanto que eu não sabia, ok. Mas quando eu já tomei consciência disso, eu preciso fazer o quê? Parar de sentar no banco da carona, lá no carro, e assumir o volante, assumir a direção da minha vida. Tem muitas pessoas que ainda se tornam e ficam perdidas por muito tempo porque elas ficam se questionando e deixando ser o quê? Sequestrada. Vem uma pessoa, coloca ela de novo ali no banquinho, né, do carona e fala, não, a sua vida não é sua vida, meu amor, a sua vida é só até aqui. E aí vem aquilo que eu falava lá no início, que eu ia explicar qual é a diferença do comum e do normal. É muito comum eu ver muitas pessoas trabalhando de carteira assinada e nada contra, gente, de verdade. É muito comum eu ver as pessoas se questionando de dor de cabeça. É muito comum você ir nos hospitais e ver os hospitais lotados. É muito comum hoje a gente falar com pessoas e elas falarem assim, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Mas é normal? Não é normal. Não é normal a gente ter muitas pessoas hoje trocando o seu tempo por um salário. Trocando aquilo que ele tem de mais valioso, às vezes. E outra, a pessoa chega em casa exausta, reclamando da vida, perdendo o tempo de estar com seu filho, de ter uma qualidade de vida por um valor insignificante hoje. Mas porque ela não tem ainda um nível de consciência elevado para sair daquilo. Então, ela começa a fazer o quê? Normalizar algo que não é normal. É comum. Muitas pessoas vivem assim e ótimo, que bom e tudo certo, né? Agora,
quando vai sair desse comum? Quando você vai parar de normalizar? E era uma coisa que eu trouxe e que é muito legal e que agora a Vicky até vai se identificar. Eu fui diagnosticada com TDAH na vida adulta, né? E aí o que acontecia? Era normal pra todo mundo a Aline ser atrasada, ser estabanada, a Aline ser comunicativa, Não me esquecida. identifiquei. Não se identificou, amiga. Tadinha. Olha aí, ó, analisar a autoconsciência em primeiro lugar. Mas era normal pros outros. Aquilo se tornou a minha personalidade emprestada, porque eu deixei ser sequestrada pelos outros. Só que quando eu vim pra internet, quando eu precisei criar algumas habilidades, aquilo começou a se tornar muito difícil pra mim. E era um nível de dificuldade maior do que as outras pessoas e estava atrapalhando a minha rotina. E aí eu fui fazer o quê? Não, preciso de um médico agora, preciso de um médico, porque começou a me atrapalhar. E eu fui até lá. E quando ela começou a falar e eu comecei a fazer os testes, eu falei, não, mas isso aqui sou eu. Né? Daí ela falou assim... mesmo? Aí ela falou assim, é você. Mas entende que você normalizou algo que é comum, mas não é normal? Então, assim, era comum eu me sentir assim, tá tudo bem. Mas não é normal, entende? Então, assim, às vezes as pessoas estão fazendo essa confusão e a vida vai passando. As coisas, elas estão acontecendo e a gente vai deixando tudo ficar normal. Aí é normal não ter alcançado a meta, tá tudo bem, né? Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Eu É uso essa normal frase. eu ter fechado a minha empresa. Afinal de contas, veio a pandemia, fechou inúmeras empresas. É comum, não pode ser normal. Porque a partir do momento que o fracasso é normal, o que vai sobrar pro sucesso? E eu tava na fila do mercado. Não sei se a gente pode falar as marcas aqui ou não. Tava na fila do Carrefour. Ainda não temos patrocinador de mercados, então quem quiser, daí a gente para de Carrefour, falar. quem onde quiser. Tava na fila do Carrefour colocando as compras ali na esteira. E aí duas mulheres atrás, assim, de mim, conversando, né? E uma delas falou assim, ai, bem que o teu marido podia ir lá em casa esse final de semana consertar não sei o quê. Não lembro o que era. E a outra falou assim, ó, pode levar. Leva na sexta, só me devolve no domingo. E pode levar todos os finais de semana que eu não me importo. Credo. E aí eu... Amada, tá tudo bem com seu casamento. Eu... Uma olhadinha Meu assim. cartãozinho, terapeuta? Aí eu... Respira, Alessandra, bota as compras na esteira e foca aqui, não desfoca. Mas o que eu quero dizer com isso? E as duas deram risada. Porque elas normalizaram algo É que não normal a é pessoa normal. odiar o marido. É comum. Tu vai falar com pessoas, se nós fizermos uma enquete agora aqui. Gente, quem odeia? Né, não se identifique que porque pode acabar com o seu casamento. É melhor ficar só no pensamento. Mas é comum, né? As pessoas reclamarem do casamento. Não, e tem Mas uma é coisa normal? Não é. Não, Por exato, que não que é você normal. tá com a pessoa se você não gosta? Se ela tem todos esses defeitos E do qual mundo? é a responsabilidade da bonita? É Muito sobre gosto de isso. falar mal. Eu não tô falando que nem conheço o marido da pessoa. Mas dentro de um relacionamento, a gente tá falando de 50-50. Então, inclusive, foi pro ar hoje. Hoje é segunda. Hoje é segunda, né, gente? Hoje é segunda. Foi pro ar hoje um carrossel que eu conto, depois eu vou falar... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Conto de algo muito pessoal que aconteceu na minha vida super recentemente, né? Eu e o meu marido, né? A gente sofreu aí uma separação. E 3 meses após, tô falando de agora, eu comecei a perceber que tinha muito erro ali que eu não tava percebendo. De quem? Teu. Tá bonito. Alecrim dourado, anjinho de Deus. Anjinho de Deus. Achando que ele é o único da Terra, né? E eu contei isso no carrossel. Vamos lá depois. Contei isso no carrossel. Eu estava tão ocupada apontando erros e né, as discordâncias que eu não estava olhando para mim. E eu consegui, né, fazer isso por acaso? Não. Porque eu decidi. Análise. Eu decidi entender. E essa questão que a Aline falou assim, ó, identifiquei algo, vou lá, vou fazer algo para mudar. Inclusive, eu vou começar agora, semana que vem, uma formação de terapeuta para casal. O meu intuito nesse momento não é tanto atender casal, mas eu vou usar desse conhecimento para o meu relacionamento. Porque se eu decidir fazer diferente e fazer dar certo, eu vou buscar
Ferramentas. Ferramentas que antes eu não tinha. Então, eu digo, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Os meus 100%, que é a 50%, eu vou fazer. E quando a gente está falando de relacionamento, a gente tem que falar de contrato. A Aline adora contrato, né? Amo contrato. Mas eu queria só fazer um parênteses na fala da Ali, que eu acho bem importante. Uma coisa que a Ali falou e que muitas pessoas hoje fazem isso de forma muito precipitada, mas que não entendem a força dessa palavra. Eu decidi fazer dar certo, tá? Então, assim, não foi uma coisa, alguém me falou que eu deveria voltar pro meu casamento, alguém não. Eu decidi. A responsabilidade, ela é sempre minha. Indiferente do que os outros falam, acham, pensam. Gente, sou eu que tenho no final dos meses os boletos pra pagar. É você que vai colher os resultados. Por que que você tá emprestando a sua vida e deixando mais uma vez ser sequestrada por outras pessoas? Isso a gente tem visto muito na internet, né? Muito! E esses sequestradores da alegria que a Aline falou, sim, são pessoas, mas também são as nossas vozes internas. Mesmo. Porque no momento em que eu tomei a decisão, e a Aline sabe quando foi, que eu morri chorando ali, né? Por ter tomado a decisão, pra mim, essa palavra, ela tomou um poder na minha vida, assim, imensurável. Que é o que ela falou, o poder da decisão. A partir do momento que tu bate, não vou bater forte aqui, porque eu quando tomo as minhas decisões, eu tenho isso. Isso é meu. É meu. É algo como se fosse realmente me dá uma força, sabe? Eu bato na mesa. É algo que eu faço. E eu tomei essa decisão, eu bati na mesa, eu decidi fazer o que tem que ser feito para recuperar. Me perdi. Não, mas Como a é que partir do foi a momento... decisão? não, então? a partir do momento Os que sequestradores. Sequestradores da alegria. As vozes. Pode ser pessoas ou pode ser as vozes. Por que eu tô te falando isso? Quando eu tomei a decisão e aí eu voltei para casa, começou burburinho. Ninguém tava me apontando o dedo, mas eu tava gerando todo um cenário. E essas vozes internas, elas já projetam o que tu pensa que os outros estão falando Exato. também, né? Nossa, Exato. mas vão voltar? Nossa, fez o que fez. Nossa, mas você mudou. Nossa, mas isso. Nossa, mas é aquilo. Oi, tudo bem? Por isso que a decisão tem que Oi, estar muito amiga. firme, né? Aí o que eu fiz? Que eu sempre falo pro meu público. Eu aplico o que eu ensino, né? Então, eu fiz o quê? Eu apliquei o ANAD. Eu fiquei 3 dias. O ANAD, gente, ele serve para situações de emergência, como eu falei, mas também quando você precisa refletir. Eu fiquei 3 dias conversando com aquelas vozes para tomar a decisão de trazer isso para o digital, ou até mesmo aqui, né? Então, eu disse assim, para eu falar, seja através de um carrossel, um podcast, eu tenho que ter a segurança do que eu estou falando. Porque senão qualquer olharzinho da Vika, eu já vou me encolher. Sim. Então, eu passei 3 dias conversando com esses sequestradores da alegria, que eram as minhas vozes naquele momento. Então, se por algum motivo, alguma pessoa daqui por diante vier me julgar, aquilo não vai me abalar. Por quê? Porque eu já fiz o dever de casa. Eu já conversei dentro de mim. Eu já sei as respostas que eu tenho. E é importante ver o fato, né? Até essa semana eu tava atendendo uma mãe e eu falava muito isso pra ela lá na escola. Gente, qual é o fato? Porque a gente tem uma mania muito feia, que é pegar o fato, distorcer o fato, aumentar o fato, duplicar o fato. Então, assim, o fato é... Coitado do Estou fato, cara. voltando para casa, ponto. Ai, mas olha só, estou voltando para casa, as pessoas vão começar a me julgar, vai começar a acontecer isso. A pessoa pegou o fato e distorceu tudo isso. E isso gerou um problemão para a vida da pessoa. Porque o fato é um só. Não é mais os 10 que ela criou. Aí parece que nem criança, gente. Telefone sem fio. Vai aí, só que a gente mesmo cria esse próprio telefone sem fio. Até ontem estava organizando uma aula da mentoria e uma das aulas vai se chamar assim, né? Meus erros, meu melhor amigo. Por quê? Porque as pessoas têm medo de errar. E aí vem aquilo que a Ali falou. Eu errei, assumi o meu erro e ótimo, e eu vou seguir. E se eu não tivesse errado, é um problema, sabe por quê? Só vence quem erra. Só cresce quem erra. Não existe crescimento sem errar. Todo mundo pensa assim, eu cresci, eu venci porque eu acertei. Mentira, meu amorzinho. Deixa eu te contar a verdade, se ninguém te contou. Você precisou errar. Você precisou em algum momento pegar as suas fraquezas, pegar aquilo que você não era boa, fazer o que a Ali falou, autoobservação e falar, ok, isso aqui eu não sou boa, mas como eu vou me tornar boa? E aí tem uma coisa muito legal
pra gente trazer o porquê de novo na mesa, pra gente não falar, mas e o porquê, Aline, né? Agora é só como, não. Tem uma coisa que tu tem que ter o porquê. Exatamente. Tu precisa ter um porquê muito forte do que tu tá fazendo na vida. Precisa assim, eu sempre falo pras minhas alunas que é uma chama aqui dentro, que ela não pode deixar de apagar, ela não pode se apagar. Ao tempo inteiro eu tenho que ficar o quê? Colocando combustível dentro disso para que essa chama se mantenha. Esse é o porquê. O porquê que você levanta todos os dias da manhã da sua cama e vai fazer o que você faz. Esse é o único porquê que você tem que ter na vida. O resto é como eu vou alcançar isso. Então, por que que eu tenho isso? Por que que eu quero tal coisa? Por que que eu tenho esse sonho? E aí eu vou pro como. Depois eu não fico mais me questionando. Tudo que acontecer no percurso é para aprender. Não aconteceu porque, a Aline, olha só, porque ela era metida. Bem feito para ela que aconteceu tal coisa. Não, meu amor. Não aconteceu para a Aline. Aconteceu com a Aline para ela crescer. O problema é que eu pego sempre as coisas emprestadas e vou, só comigo acontece. Não, anjinho de Deus, você não é alecrim dourado, você não é o único anjinho na face da terra. Tem milhares de anjinhos. Então, assim, é isso que acaba acontecendo. As pessoas acabam pegando aquilo para elas como se fosse só comigo. Aí vai assumir a capa do vitimismo, vai assumir uma capa que não é sua, um posicionamento, um personagem que não te compete. Tu não tem que estar competindo com os outros. Quando eu entendi isso, também ficou muito mais fácil. Então, tem o seu porquê. Qual é o seu porquê? O porquê que a Aline quis vir pra internet. E esse porquê é uma coisa muito legal. Até conversava com a Alice esse tempo atrás. Ele vai mudando, gente. Ele vai se modificando. Quando eu abri a escola, por exemplo, eu tinha um porquê muito forte. A minha mãe, ela tem depressão, ela passou por vários episódios de tentativa de suicídio. E no meio de tudo isso, eu me sentia pequena dentro das escolas, porque eu não conseguia sair, eu não conseguia acompanhar ela, eu não conseguia fazer algumas coisas que naquele momento eu achava que era minha obrigação. Tu era professora em outras escolas? Eu escolas? era professora em outras escolas. E aí, o que acabou acontecendo? O meu porquê era tão forte, eu precisava sair, pra quê? Pra pagar um plano de saúde para os meus pais. Porque um dia eu fui visitar minha mãe na clínica, gente, e eu não sei, enfim, quem já passou por essa situação, é muito ruim. Principalmente no SUS. O que acabou acontecendo? Eu sentada, vendo minha mãe, veio uma pessoa correndo do nada, se jogou na parede e morreu na nossa frente. Ai, credo. E a minha mãe me ligava, ela dizia assim, filha, estão querendo me tirar da cama, filha, me fizeram tomar banho na água gelada, filha. Aquilo foi criando um porquê tão forte dentro da Aline, tão forte, que eu falava, minha mãe nunca mais vai passar por essa situação. No que depender da Aline, ela não vai. A primeira coisa que eu fiz, assim que eu tive condições, foi pagar um plano de saúde. Porque eu sabia que era uma condição dela e que talvez não fosse a última vez que isso ia acontecer. Por várias situações que aconteceram nossa família, que eu não vou entrar agora aqui no caso, mas enfim, não ia ser a última, mas o meu porquê era muito forte quando eu iniciei. E aí, lógico que com o tempo esse porquê, ele foi pegando e foi se modificando. Outro porquê, gente, eu não sei vocês, mas chegou um tempo na minha vida que eu tinha que fazer um sorteio na caixinha. E eu sempre pedia dinheiro emprestado pra minha mãe também. E aí eu falava assim, adivinha quem ficava sem receber? A minha mãe. E eu falava assim pra ela, mãe, é porque tu não teve sorte. E olha como é as coisas que a gente tem que cuidar isso. Na verdade, não era minha mãe que não tinha sorte. Era eu que não estava tendo competência suficiente para assumir a minha responsabilidade e trazer a sorte para os outros. E aí vem uma fala do Andy que eu gosto muito também, que ele fala assim, eu não vim de uma família rica, mas uma família rica vai vir da Aline. E eu trabalho todos os santo dia por esse porquê. Porque a partir da Aline, todo mundo vai prosperar. Que quiser, porque é uma decisão. Né? Então, assim, eu também não posso me colocar esse peso. Mas quem quiser terá a condição de prosperar. E o meu porquê, eles foi mudando. Um tempo foi um porquê, depois veio um outro porquê. Mas tem um porquê. Hoje eu vejo as pessoas sem motivo. E olha a importância do que a Vicky trouxe antes da meta. Como era importante ter a meta. A meta, ela é o teu porquê, de certa forma, né? Do resultado ali, né? É o resultado. E as pessoas, elas acabam ficando sem resultados, porque, mais uma vez, elas vão deixando as coisas
coisas acontecerem, como se tudo fosse normal. É normal não ter dinheiro pra pagar as contas no final do mês, né? A pessoa que é sem sorte. No próximo mês, se ela tiver sorte, eu pago ela. Ué, que culpa eu tenho que tu não tem sorte? Me fala. Olha, eu terceirizando a responsabilidade, né? Eu fazia muito isso. E eu lembro, assim, muito nítido o dia que eu falei, o dia do meu basta. Eu falo muito isso dentro das minhas formações. Qual é o teu dia do basta? Chega. Eu tive um dia que eu peguei, olhei pro meu salário, ele me olhou e eu falei assim, de novo? A gente não vai conseguir cumprir as nossas obrigações, amigo. Né? Basta. E cara, basta. Basta. Eu falei assim, não quero mais. E aí eu lembro que foi muito engraçado esse dia, porque eu saí de lá da escola que eu trabalhava com um monte de plaquinha impressa, e eu fui pra casa, eu ia de ônibus naquela época ainda, eu fui em cada parada que eu tava indo até o caminho da minha casa, que eu tinha que caminhar algumas quadras, eu fui colando cuide-se de criança, porque eu fiz um cálculo muito rápido e muito bobo na época, e que todo mundo faz hoje, nossas funcionárias fazem, minhas parceiras de negócio fazem, mas não é assim, gente, tá? Brincadeira. Que eu fiz, a diretora da escola, ela tem 10 alunos. Vezes R$1.000 que ela cobra, ela ganha 10 mil, me paga R$1.000. Que abusada! Meu Deus! Ela tá me fazendo de escrava. Meu Deus, só que eu vi depois que a brincadeira não é assim, gente, o cálculo não é esse, tá? Mas naquela época, o meu basta tava ali, eu não aguentava mais, eu não queria mais. E aí eu fui colando, gente, essas plaquinhas. E eu cheguei em casa e falei pro meu pai assim, pai, eu saí da escola, não estou mais trabalhando, pedi as contas naquele dia. E aí eu falei pro meu pai assim, a partir de agora eu vou cuidar de crianças em casa. Minha mãe já gritou da garagem, que casa? E eu, nossa, vai ser aqui. No caso, essa. E a minha mãe falou, aqui tu não vai. E eu falei, como não vou? Aí eu Meu falei, plano tá perfeito. O meu plano tava perfeito. Eu falei, a nossa casa? E aí a minha mãe, não, aqui não tem como. As crianças correndo, eu vou estar fazendo comida, é perigoso o fogão. E aí foi colocando vários empecilhos. E aquilo foi murchando, né? Eu fui caindo. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu olhei pro meu pai, já sei, pai, tem uma outra brilhante ideia, né? Porque a gente tem muitas ideias. Eu falei assim, eu vou cuidar, então, das crianças numa casa do senhor. Porque meu pai tem 4 casas de aluguel onde ele mora, no terreno e tal. Eu falei, tá, eu vou cuidar aqui. Meu pai falou assim, não, filha, o negócio é o seguinte, você pode até cuidar, mas a casa tá alugada, então assim, tem o valor do aluguel. E eu, como assim? Tu é o meu pai! O meu pai me cobrando. Gente, foi a melhor coisa que ele fez na vida. Peguem isso como lição. Ali começou a tua escola. Ali começou a minha escola. Por quê? Eu tinha uma ideia, eu tava sem emprego, tá? E aí eu falava assim, eu preciso me organizar. Eu tinha R$5.000 em minha rescisão no banco. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? E o meu pai olhou pra mim e falou assim, tá, mas já que tu se... Porque aí, olha o que eu falo. Olha o que era a pessoa na época. Meu pai falando que queria me cobrar aluguel. Eu falei, então pra você eu não pago. Se eu tiver que pagar aluguel, eu vou pagar pra outra pessoa, porque eu não vou pagar um aluguel pra uma casa de madeira no final da rua, porque a casa era de madeira. E eu já vou começar, então, com uma casa de material, porque daí já vou começar mais certo e tal. E Se achando, gente, com R$5.000. O que eu ia fazer com R$5.000, né? Não sabia o preço da brincadeira, mas queria brincar. Aí meu pai falou assim, filha, mas assim, já que tu tá aí toda poderosa, faz o seguinte, eu tô reformando uma casa no bairro X e você vai lá e paga o aluguel dessa casa, então, e monta a sua casa lá. Na época, minha filhada era muito pequenininha e a mãe dela sempre me falava da necessidade daquele bairro das escolas. E eu falei assim, ok, pai, eu vou lá ver essa casa. E fui no outro dia, gente, bem assim, ó, empoderada de mim. Mas naquele momento não senti nas minhas pernas, mas eu fui. E aí eu cheguei lá, sabe quando você tem certeza que aquela é a sua escola? Eu tinha certeza que aquele lugar, naquele momento, era a minha escola. E eu comecei, aqui vai ser recepção, aqui vai ser a sala X, aqui vai ser a cozinha. Tudo na minha cabeça. Quando eu falo que começa, gente, no plano mental, aconteceu tudo no meu plano mental. Só tinha um probleminha agora, dos tantos que eu já vim enfrentando. Como vamos pagar esse plano? Como eu vou pagar esse plano? Mas, e olha a importância de quando você realmente tem certeza de algumas coisas e você toma uma decisão. Eu tinha tomado a decisão. Então, eu estava disposta a pagar. Mesmo não tendo recurso, o quê? Físico, mas eu tinha os recursos emocionais. E olha só que incrível. E aí, aconteceu. Eu coloquei uma placa. Aí, primeira coisa, eu pensei, vou negociar o tempo de carência dessa casa, né? 6 meses ganhei do dono da casa. E eu falei, é agora, Aline. 6 meses pra lotar. E aí, tem uma historinha muito legal que vocês já devem ter ouvido, que é da ovelhinha.
Que aí a pessoa só prosperou quando ela empurrou a ovelhinha, quando ela empurrou a vaquinha, na verdade, que era até uma vaquinha, não era uma ovelhinha. Mas que ela empurrou a vaquinha do precipício. Lembra dessas historinhas? E ali era realmente empurrar a minha vaquinha. Eu não tinha mais nada, eu só tinha uma opção. Fazer dar certo. E esse é o grande problema das pessoas que eu vejo hoje. Elas se colocam muita opção. Ai, mas se isso é o plano B. Não pode Gente, ter plano B, não né? tem plano B. É o plano A. E se não der certo? Vai dar certo. Você vai trabalhar até que o plano A dê certo. E foi isso que eu fiz. A minha primeira matrícula eu não fechei na escola. Por quê? Quando eu aluguei a casa, eu coloquei uma plaquinha lá. Em breve, Escola de Educação Infantil, meu telefone. E aí, um dia, 2 dias, ninguém me ligava. Eu disse, deve ter algum problema. Meu telefone estava funcionando. E aí, eu naquele desespero, porque começou as obras, comecei a reformar do jeito que dava, do jeito que tinha. E aí, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a sondar a vizinhança para ver se alguém precisa de vaga. Se conhece crianças aqui. As pessoas começaram, não, ele tem uma fulana, que tem uma casa, que tem uma pessoa, que tem uma criança. Eu comecei a prospectar clientes. E olha o poder da decisão e do movimento, né? Quando eu comecei a me movimentar, o que aconteceu? Meu celular tocou. Eu falei, uau, primeira matrícula. Achei que era só colar a placa. E aí a pessoa me ligou e falou assim, não, eu queria ver de vaga, eu queria ver a tua escola. Eu falei, meu Deus, eu não tô com a escola pronta. E aí, o que é primeiro pensamento de vitimismo e a desculpa, o que a pessoa ia falar? Não tô com a escola pronta, não posso atender. Gente, rápida na argumentação. O que eu pensei? Falei sempre pra ela, lógico, mas aqui na escola nós temos atendimento exclusivo, eu vou na sua casa. Porque aqui na escola, a gente gosta de conhecer a família. Um valor nosso é a aproximação com a família. Então, quando eu posso te visitar? Tu pensa atendimento exclusivo. Quem não quer ter um atendimento? Gente, na verdade, não era que eu queria dar o atendimento exclusivo. Eu não tinha condições de atender na escola. Leva ela na minha obra de escola. Entendeu? Mas olha como é quando tu tá decidida, gente. Eu tava decidida. Eu não tinha outra opção. Então, as coisas começam a florar naturalmente. Aquilo começou a vir naturalmente pra mim. A pessoa falou, tá, mas tu fez qual curso do estudo? Não, gente. Eu só tinha necessidade de pagar as contas e de fazer aquilo dar certo. Por quê? Ninguém acreditava na Aline naquele momento. Ninguém de real, assim. Nem meu pai, nem minha mãe. Todo mundo olhava pra Aline e falava assim... Coitada, vai morrer com conta pra pagar. Pobrezinha, meu Deus do céu. Alguém fala pra ela que fazer concurso é mais fácil do que abrir uma escola, né? Alguém conta a verdade pra essa menina. E todo mundo me chamava até hoje, né? Todo mundo fala assim, a Aline é muito sonhadora. Então eu falo muito de sonhos. Porque eu acho que se você tem o seu sonho forte e você vai correr atrás dele, você não vai ter depressão. Porque na vida ou você tem sonho ou você tem depressão. Você não pode ter os dois. Você escolhe. Então, naquele momento, eu escolhi fazer aquele meu sonho dar certo. E ali, gente, começou a prosperar tanto que no meu primeiro ano eu fechei 100 matrículas. 100 matrículas. Aline, tu tinha um curso para fechamento de matrículas, como eu dou hoje, né, para as minhas diretoras? Não, gente, eu não tinha uma formação. Eu tinha só uma decisão. E a partir dali eu comecei a me conectar. E olha como uma coisa incrível, gente, que eu me dei por conta essa semana fazendo a palestra pro meu evento que vai acontecer no dia 13. Gente, eu vou aqui, ó! Gente, dia 13, 14 e 15 vai acontecer o primeiro encontro, né, das diretoras de elite presencial em Caxias do Sul. Decidi mudar de vida, viu? Donas de escola, gente, até quem não é, tá sendo bem acolhida, bem recebida, porque é uma mudança, gente. Eu fiquei louca da pessoa. Participar. Gurias, vocês vão estar lá, são meus convidados de honra, né? Mas, olha, eu montando as palestras pro evento, e a gente fala muito de modelagem, né? De ter mentores, de ter pessoas para se inspirar. E eu me inspirava muito nos meus professores. Eu acredito que todos vocês já tiveram o professor preferido de vocês, né? E aí, eu pensando, gente, que muitas vezes, lá inconscientemente, eu já trabalhava com modelagem, eu já me aproximava das pessoas que eu queria ser. Eu saía da escola correndo, isso com 13 anos, 14 anos, correndo para poder ajudar a minha prof de tarde. Eu substituía junto com ela, eu dava aula com ela, mimeógrafo, gente, cheirinho de álcool, que delícia! Quem era prof dessa época vai lembrar do que eu tô falando. E aí, o que acontecia? Eu falava, eu já fazia modelagem sem saber, de uma forma inconsciente. Tu imagina hoje, quando a gente tá agindo de forma consciente, o poder que isso tem. Então, eu queria ser prof. O que eu fazia? Ia correndo para casa, almoçava,
andava, ia até a faixa, tinha uma faixa que descia até essa escola, que era uma escola ciclada com a Prof. Rose. Prof. Rose, se você estiver vendo isso, você vai lembrar de mim agora. E a Prof. Rose me deu essa oportunidade de ir para essa escola todas as tardes com ela, para poder ajudar ela na turminha. Então, assim, de forma inconsciente, eu já estava fazendo o quê? Ficando próxima das pessoas que eu queria ser. Sem perder a oportunidade, sem se dar desculpa, sem falar assim, tá, mas e os seus outros deveres, as outras coisas? Quando você quer realmente algo, que é o seu sonho, e você tá disposta e decidida, nada vai tirar o seu foco. Tudo você vai achar tempo, porque tempo é uma desculpa, e a desculpa máxima que a gente tem é a principal que todo mundo se dá. Porque não é sobre tempo, é sobre prioridade. Então, assim, lá eu já ia ajudar a Prof. Rose. Eu falava, cara, eu já me aproximava das pessoas que eu queria ser. E hoje isso tá muito forte e as pessoas deixam as oportunidades passar. As pessoas ficam com medo, elas falam, eu não tenho dinheiro. Não, tu não tenha vontade, minha filha. Porque a gente sabe, eu tenho uma aluna minha que tá vendendo o vestido dela de casamento pra vir. Eu tenho uma aluna que perdeu o marido faz 30 dias e ela falou, Aline, eu estou indo porque eu sei que vai ser a virada de chave. E assim como a Ali vai ter histórias incríveis pra contar em relação de quando a pessoa tá decidida. Assim como lá no evento da Andressa, a menina tava vendendo brigadeiro pra voltar, porque ela veio sem ter a certeza de voltar. Mas ela sabia que ela precisava de uma decisão, se colocar no lugar certo, com pessoas certas para poder prosperar e para poder crescer. Então, hoje, quem não cresce e tem a vida que tem, é a vida que merece. Por quê? Porque ela tomou as decisões e escolheu estar ali. Então, é uma tu, escolha! Dona de escola, diretora, já sabe, 13, 14 e 15, E 15 né? de outubro, em Caxias do Sul. Só chamar ali, vai ter os arrobas das meninas. Também, se tu tá bloqueado aí, tá precisando... Todo mundo tá, né? Nem tá precisando. Todo mundo tem. Então, tu já clica ali, já chama a Alessandra também. Já marca aí a tua Alessandra é mentoria. palestrante confirmada, gente! Exatamente. Já começa assim, ó. Vai Estaremos primeiro lá. no evento, conhece as meninas e depois já fecha a tua terapia aí com a Lei, que com certeza vai ser uma grande virada de chave. E estamos indo, né, pro nosso final, infelizmente. Gente. Temos as nossas uma perguntinha final aí pra cada Bate-volta. uma. Bate e volta. Mas antes, não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? Puxei ali um pouquinho da Camila Inácio. Mas, né, não posso deixar de falar pra vocês o quanto é importante esse trabalho que ela vem fazendo, né? Ela faz a consultoria materna. Então, se tu é mamãe, se é gestante, se o bebê já nasceu, é super importante ter essa mentoria, né? A gente tem mentores aí pra tantas coisas na vida. Essa parte tão importante aí, mamães de primeira viagem, né? Cuidados com o bebê, laser terapia. Então, eu participei junto ali com ela, fui gravar um conteúdo numa consultoria. E como é importante, muitas mães têm essa dúvida, né? É muito rico, assim, o jeito que ela trabalha e que ela faz até no Instagram dela. Quem acompanha, né, e a gente coloca aqui pra vocês, vê toda essa atenção que ela dá e ensina. A amamentação é uma dificuldade, né, Exato. em geral aí das mamães. Então, ela dá toda essa consultoria ali, cuidados com o bebê em geral. Esse cuidado com a mãe, né, que fica muito fragilizada aí nesse momento. Então, não deixem de marcar aí esse horário com ela, tanto antes, né, gestando, quanto depois, pra ter esse atendimento super especial. Perfeito. E também temos a Carla Manzini, que tá conosco desde o início do Donas, maravilhosa. A Carla, gente, ela tem tanto a Carla Manzini Semi-Joias, que é uma grande oportunidade, né? Pra quem você quer se empreender. tornar dona. Hoje a Carla já está com mais de 70 consultoras, ela não precisa de nenhum investimento. Eu sempre bato nessa tecla, muito legal, foi quando eu paguei toda a minha faculdade, eu comecei vendendo semi-joias. Então a Carla te dá essa oportunidade, é mais uma mentora também para você ter e ganhar, né, um dinheirinho Dinheiro extra. extra, depois já vira o teu negócio, né? Exatamente, faz teu nome. E também a parte da boutique, né? Ela Exato. trabalha também com toda a parte de roupas. Então, montar o teu look de dona aí completo. E por último, mas não menos importante, temos um novo patrocinador aqui no Donas, Love Fit Brand, de roupas fitness, né? Dentro dessa parte de mentalidade que a gente vem falando. A gente sabe o quanto a disciplina é importante, né? E o quanto a atividade física, deixa eu puxar agora a brasa pro meu assado, né? Quanto a atividade física realmente faz essa virada de chave, né? Eu acho que a disciplina começa ali quando tu te prioriza, né? Então, faz uma atividade física, faz algo por ti. Tudo melhora a partir daí, né? Nossa saúde, disposição, bem-estar, humor. Então, realmente é uma virada de chave. E, né, pra te ter essa motivação, um bom look faz toda a diferença. Love né? Fit. Love Fit Brand. Então, já segue aí no @, já garante teus lookinhos pra musculação, beach tênis, pra tudo. É maravilhoso.
Bora. Vamos então para a última perguntinha? Vamos. Eu pensei em dar uma inovada aqui dentro do que a gente estava falando. Eu acho que uma última pergunta final para cada uma. Acho que ia ser bem legal. Topa? Topo, bora. Então vamos lá, Ale, que não... Vamos terminar com a Aline que estava falando agora. Show. Ale, qual o teu porquê? Eita. Essa foi boa. Peguei. Pegou! Aprendeu direitinho, a Aprendi Vicky, ó. Eita, Lelê. Bom, prometo que eu vou te responder. Mas assim como a Aline falou, o nosso porquê, ele muda. E ele deve mudar, tá? Ele deve mudar. Por que ele deve mudar? Porque se o meu porquê for o mesmo há 10 anos, significa que eu ainda não conquistei aquilo e que eu tô estagnada. Então, o meu porquê, ele mudou tem umas 2 semanas. Que legal. E essa é a primeira vez que eu vou falar. Primeira mão aqui para as donas. Para que eu fale esse porquê, é importante que eu fale o que veio antes dele. Como eu falei ao longo do programa, o ano passado eu vinha de um estado de depressão, né? E quando eu bati na mesa e disse chega, o meu porquê naquele momento era nunca mais voltar naquele estado em que eu me encontrava. Eu não admitia nunca mais na minha vida voltar a ser aquela Alessandra. Então, eu trabalhei, me trabalhei, e o meu trabalho veio como consequência, porque o meu porquê era forte. Eu disse, nunca mais eu vou passar pelas situações que eu estou passando. E aquilo, como foi falado ao longo do programa, foi muito forte. Eu chego a tremer só de lembrar. E realmente foi o que me tirou daquela condição que eu estava. Lembrando que condição não é destino. Né? Só que ao longo desse processo aconteceram muitas coisas, né? E uma delas, como eu citei aqui, foi esse afastamento, né? Essa mudança em relação ao meu casamento. E estamos ainda vivendo em estados separados, eu aqui no Rio Grande do Sul, ele lá no Mato Grosso. E eu temos 2 filhos, e eu até compartilhei com a Aline, disse o meu porquê nesse momento é reunir a minha família. E eu vou fazer o que precisa ser feito para isso. Só que esse porquê ele vai ser bem rapidinho, tá? Logo eu já tenho que pensar em outro. Já vou conseguir rápido. E por que ele vai ser rápido? Porque já estamos mexendo os pauzinhos para que isso aconteça. Só que reunir a família não é simplesmente fisicamente. É reunir também, principalmente emocionalmente. Então, a gente já está num processo de se trabalhar. Quando eu falo a gente, é eu e o Davi, para que realmente a gente possa ser melhores pessoas, melhores namorados, amantes, né? Que delícia. E principalmente melhores pais também, porque os nossos filhos merecem o melhor da gente. Então, hoje, o meu porquê, ele não está relacionado ao meu trabalho. Porque o meu trabalho, ele está caminhando, ele está fluindo bem. Então, qual fase você tá, né? Aí eu já começo a terapiar. Ai, meu Deus, Mas já olha, uma coisa terapiar. bem legal pra donas aqui, ó. Pega uma dica, uma coisa que a Ali fez e que é bem importante frisar pra vocês. Ela assumiu em público um compromisso. E isso é uma coisa que a gente deve fazer quando tu tá aí com um desafio muito grande, tu quer alcançar algo, assuma em público. A responsabilidade disso é muito maior e é real, gente. Sabe por quê? Porque quando você pensa, às vezes, que você não vai fazer algo, você acaba fazendo. Porque às vezes você não vai fazer por você. Você vai iniciar começando fazendo pelos outros. Então, quando você se colocou aqui em público, tipo, vou alcançar tal meta. E aí você vai pensar, meu Deus, se eu não alcançar, o que os outros vão me julgar? O que os outros vão falar? E aí você começa. É o correto? Não é o correto. Mas dá pra começar assim e é assim que a grande maioria começa. Então, tô abrindo aqui o jogo pra vocês. Exatamente. Com o medo do outro, com o medo do que o outro vai jogar, vai julgar, né? Vai falar. Então, assim, se você não fizer por você nesse momento, faz pelo medo do outro de te julgar. Então, assim, mas faz, gente. Faz. Pelo menos faça. Eu não tenho garantia nenhuma. Eu não tenho certeza nenhuma. Não temos se vai dar certo ou não vai. Porque essa é a segunda tentativa. Mas ninguém tem, né? Só que se eu permanecer na incerteza do será, eu nunca vou viver o extraordinário. E eu decidi, essa foi uma decisão, não foi de agora, essa foi uma decisão do ano passado, eu decidi viver o extraordinário. E para que eu viva o extraordinário, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Então, quando eu adquiro essa clareza, Ali, como que você adquiriu essa clareza? Autoconhecimento. Porque até o ano passado eu não tinha. E não foi mágica. Eu escuto muito, Ali, como que você cresceu tão rápido? Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu estava cansada. Nossa, eu trabalhei 3 turnos.
Eu não sei quantas horas eu dormia, mas era pouquinho. Porque eu trabalhava. Isso é sustentável por toda a vida? Óbvio que não. Mas por um tempo, por um período da tua vida, às vezes é necessário. Então, é tudo uma decisão. Eu estou disposta a passar X tempo fazendo X coisas? Sim, então bora. É uma decisão que tem que partir de você. Então, o meu porquê hoje, eu espero muito em breve estar assistindo esse programa e dizer, já foi. Já foi. Já foi. Agora é Amém. outro. Coisa boa. Bora, Lê. Agora é o seu porquê, meu amor. Ah, é o meu porquê. Eu achei que ela ia mudar a pergunta. Só no meu, né? Então tá. Gente, o meu porquê, ele começou um dia no carro. Eu comecei a chorar desesperada e eu falei assim, eu não quero mais ser só a Aline da escolinha. Porque eu entendo a importância da educação infantil e a importância das crianças para o mundo. E eu sinto falta de alguém estar levantando essa bandeira tão forte como a gente vem levantando na internet. Porque diferente que as pessoas falam de faculdade, falam de ensino fundamental, universidade, eu trago para cá a importância de olhar para as crianças. E eu trago a importância de olhar principalmente para a educação infantil. Não existe um cidadão que nunca foi criança. Todo cidadão, todo adulto já foi criança. Mas existe muitos adultos sem faculdade, sem universidade, que deram muito certo na vida, mas provavelmente porque tiveram uma infância extraordinária, indiferente dos desafios. Uma infância extraordinária não significa que essa pessoa não teve desafios, significa que ela soube lidar com esses desafios ao longo da vida dela. Então, hoje, o meu porquê são as crianças, porque eu quero que eles tenham uma educação infantil de qualidade, e eu quero que todo mundo olhe para a educação infantil e realmente valorizem essa profissão, e parar esse mimimi que pedagoga não vai ganhar bem. Gente, pedagoga vai ganhar bem sim! E parar isso, porque, gente, não está sendo olhado por um lado muito importante, que é as professoras. E a gente não pode deixar que o apagão de professoras exista, porque não sou eu que vou ficar prejudicada como dona de escola. É todo mundo, é você que é mãe. Se você não tem um professor que realmente possa impactar de maneira positiva na vida do seu filho, como vai ser o seu filho? Se muitas vezes o seu filho ele passa mais tempo na escola do que na sua casa. Já pararam para somar as horas que o seu filho passa na escola e as horas que o seu filho passa na sua casa? A sua casa passa a ser visita e a escola passa a ser praticamente a sua casa. Então, assim, hoje eu quero levantar muito forte, é um porquê meu muito forte, para que se olhem para as crianças, para que se elas tenham de verdade uma educação de qualidade. E qualidade não está ligada ao dinheiro, mas está ligado o quê? Na capacidade e potencial das pessoas que estão conduzindo essa educação na sala de aula. Precisamos formar bons formadores e formadores de pessoas saudáveis. E quem começa essa base é o professor. Então, hoje o meu porquê é para isso. É para que essas professoras, essas diretoras e essas crianças, elas possam entender o valor dela, porque existe. E parar desse mimimi, porque chegou, né? Não, chegou a hora de realmente entender que as crianças vão ser o adulto da manhã, eles vão ser o cidadão que vai ter a competência e, quem sabe, a chance de mudar aquilo que a gente quer no mundo. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso deixar essa criança realmente capaz disso. Eu preciso trabalhar a parte emocional dessa criança mais do que nunca, porque os números de depressão são alarmantes, inclusive na infância, tá? Inclusive para crianças. Então, assim, hoje isso é o meu porquê. Eu quero que essas crianças, elas entendam o poder que elas têm e quero que elas entendam que elas podem sonhar e podem ser quem elas quiserem ser. Que lindo! Que grande finale, É bem importante, só para nós encerrar, uma coisa que eu escuto muito das minhas alunas é: eu não sei meu porquê, eu não sei meu porquê, eu não sei meu porquê. Por quê? Por que ela não sabe o porquê? Porque existe um romantismo, assim como no propósito, existe um romantismo, e nós conversávamos sobre isso lá na mesa aquele dia, sobre eu comparar os porquês. Então, o porquê da Ali é pessoal, é extremamente pessoal. O porquê da Aline é pessoal, mas tem um cunho social. Então, tudo que é social é mais bonito. Entendi, tu achar que eu não posso pensar na minha família, porque daí é só eu, né? Ah, mas Alessandro, tu não tem um porquê social?
Tenho. Mas é questão de um momento, né? Exato. É a fase, Então, gente. o teu Eu já momento. tive o porquê, por exemplo, esse porquê ele se tornou porque eu não queria ser a Aline da escolinha. Era meu. Começou comigo. O seu porquê, ele Exato. sempre vai começar com você. E você só consegue depois transformar Em o seu social. porquê em social ou qualquer outra causa que você quer abraçar quando você chega num nível de consciência, maturação do seu próprio eu, do seu autoconhecimento. Porque ninguém na vida, não sei, se a pessoa falar isso pra te, tá mentindo. Ninguém na vida começa pelo outro. Eu comecei pela internet pelo dinheiro. Eu comecei pela internet pela Aline, pra salvar a escola da Aline, porque nós vinha pós-pandemia. Entendi que aqui ia ser uma fonte de renda. Mas hoje, até acho que comentava isso com a Ali, é uma coisa que eu não tenho mais como voltar. Porque isso se transformou. Porque os resultados e as pessoas, E as quando elas outras vêm áreas falar... da tua vida, né? Tem que estar rodando bem. Exato, mas o seu porquê sempre vai começar com você. Você pode não fazer por você, que daí é diferente. Não fazer por você é uma coisa, mas ele sempre vai começar por você. Então, parou com essa historinha aí, ó, de que, o meu porquê é pequeno, o meu porquê é bobo. Bobo pra É o quem? seu porquê. Bobo pra quem? Se pra mim isso é inegociável hoje, se é isso que vai me preencher, esse é o meu porquê no momento. Conquistei? Bora. Qual é o próximo? Qual o próximo? Né? E Tema de lembrando, que, por exemplo, uma coisa bem importante falar também do porquê. Gente, se vocês me pedissem o que eu queria ser quando eu tava na barriga da minha mãe, eu já falava que eu queria ser professora. Então, é uma coisa que me acompanha há muito tempo. Não é uma coisa de ontem, de hoje. Então, hoje eu consigo, graças a Deus, levar isso para um cunho social, mas muito tempo foi da Aline. A Aline, desde sempre, queria ser professora. Tive algumas situações no meio do caminho que me tiraram um pouco dessa área, financeiramente, mas desde sempre eu queria ser professora, assim, eu não tinha outra profissão na minha vida. Eu sempre falava, quero ser professora, porque antes de ser diretora, a gente é professora, né? A gente ensina o outro. E Então, já é eu sobre não, isso. né? E é muito legal estarmos aqui lado a lado, somos amigas, estamos nessa jornada juntas. E é muito legal ela nascer desde a barriga da mãe com sonho e aqui o oposto. Exato. Gente, Pode eu sou encontrar no técnica meio do de caminho, né? eu sou Exato. técnica de administração. Eu fiz 6 semestres de agronomia. Eu já fiz design Muito aleatório. eu já fiz design de interiores, eu queria fazer publicidade, eu já fiz tudo. E eu nunca quis ser terapeuta. Hoje eu amo, mas eu nunca quis ser. Então, não é impossível. Eu me descobri terapeuta depois que o meu segundo filho nasceu. Só que o caminho vai ser um pouquinho mais longo, mas não é impossível. Então, não compare o seu porquê. Isso é uma coisa que eu falava pra Aline, eu fazia. Eu tinha vergonha dos meus porquê. Porque, meu Deus, olha o da Aline. E eu poderia, a hora que a Vicky me perguntou, eu poderia ter rapidamente pensado numa resposta bonita. Sim. O Mudar meu a vida de porquê mulheres. é mulheres, eu quero ajudar, eu quero, né, não sei o quê. Podia. Mas não sou eu. Não é um valor, quem é minha aluna sabe, eu bato muito na transparência e na verdade. Então, por que eu bato nisso? Para que você consiga, você, minha aluna, minha cliente, minha seguidora, enfim, você consiga começar a trazer também a tua verdade, porque o mundo está cansado demais de falsas mentirinhas, sabe? E a gente é tão única, né? Tipo, todas nós temos a nossa história. Quando a gente se conheceu lá no restaurante, até foi algo bem isso. Que a gente parou pra conversar, que no evento a gente tava bem animadas. Sim. Cada uma tem a sua história e cada uma tem os seus porquês, cada uma vai ter a sua jornada, e isso que é o mais bonito e que eu acho que fomenta mais nossa gana, assim, pelo donas e pelo empreendedorismo, que é de contar diversas histórias, chega até a me emocionar um pouco, de mulheres de sucesso com as suas crenças, com as suas limitações, com a sua jornada, e que o quanto isso foi único e só dela, né? E cada uma vai ter a sua história associado àquilo que tá para nos ensinar e nos motivar. E é isso. Exatamente. Então, saiba que o seu porquê é válido, o seu porquê tem valor. E se tu ainda não encontrou o teu porquê, não tem problema, ele vai aparecer. Então, não deixe de buscar esse autoconhecimento, de buscar analisar aí o que te trava, o que te impulsiona, e encontre o seu porquê. E não deixe de assistir o Donas, que aqui a gente fala muito sobre isso, histórias inspiradoras, histórias que realmente possam te impulsionar. Muito obrigada por terem nos assistido. Obrigada, menina. Aline, muito Obrigada. obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Não deixem de me seguir, @costa.vicky. E @rafesteta. @papo de diretora. @Alessandra Pichini. E @Donas Podcast. Obrigado. Beijo, gente!